O herói da nossa história é o sábio mais forte que salvou a humanidade da invasão de monstros e seu rei. Mas, exausto pela batalha mortal, ele morreu. Felizmente para ele, este não é o fim. Ele renasce no corpo de um menino 50 anos depois e entra na academia de magia para se tornar o mais forte novamente. Será que ele vai conseguir? Vamos descobrir. Fora. Atsumo acorda, chocado ao descobrir que está vivo apesar de ter usado toda a sua magia. Ele questiona a situação e não acredita que ainda está vivo. Ao se olhar no espelho, fica chocado com sua nova aparência. Um médico entra na sala juntamente com uma enfermeira. Ela chama nosso garoto de Kusanagi, e ele fica ainda mais confuso ao ouvir o nome desconhecido. O médico pede para ele deitar e tenta verificar seu ferimentos. Ele remove as bandagens e fica surpreso ao descobrir que o protagonista está completamente curado. Ele não consegue acreditar no que está vendo. O médico se lembra de que ele estava em condições horríveis no outro dia depois de um acidente de trânsito e de perder a consciência. Ele se pergunta como o garoto já se curou tão rapidamente. O médico pensa que é como ser curado por magia sagrada. Kusanagi fica confuso ao saber do acidente de trânsito e revela que seu corpo pode se curar automaticamente usando poderes de magia sagrada. Ele pergunta aos médicos se seu poder mágico acabou. Eles não entendem o que ele está tentando dizer. Ele lhes conta que estava no meio de uma luta contra monstros durante a calamidade. O médico e a enfermeira ficam chocados com suas palavras. O médico pergunta ao menino se ele ainda se lembra do seu nome e do ano em questão agora. Ichigami diz seu nome e acredita que ainda é 1970, mas o médico assume que ele está experimentando uma sequela e chama isso de problema de memória. O médico informa ao menino que seu nome real é Kusanagi Minato e o ano atual é 2022. Kusanagi fica confuso e é difícil para ele acreditar em tudo isso. Ele olha para o médico e presume que o cara está falando a verdade. Ele nota uma TV e se pergunta como ela é tão fina e tem uma imagem tão limpa também. O protagonista encontra um calendário e confirma que é realmente 2022. Ele fica chocado ao ver um dispositivo fino nas mãos da enfermeira. Nosso garoto fica confuso e começa a se perguntar se realmente está no futuro. O médico revela algumas informações sobre a calamidade que nosso garoto mencionou. Ele se lembra que aconteceu há 50 anos, mas nunca aconteceu novamente. Desde, o protagonista não consegue acreditar em suas palavras e questiona o que aconteceu com todos os monstros. O médico chama de uma era pacífica e revela que agora há quase nenhum monstro. Kusanagi descobre que o mundo finalmente alcançou a verdadeira paz e fica aliviado. Ele agradece a Deus e começa a sorrir. O médico lhe diz que Ichigami, a pessoa de quem ele está falando, morreu na calamidade há 50 anos. Ele é considerado um herói que sacrificou a própria vida para salvar o mundo. O médico não acredita que Kusanagi é Ichigami Atsumo. Nosso garoto supõe que morreu há 50 anos e de alguma forma foi capaz de reencarnar em Kusanagi Minato. Ele não entende como isso aconteceu. E conforme uma semana passa, ele finalmente entra em seu apartamento e verifica o quarto de Kusanagi. Ele se sente triste ao saber sobre a vida do velho Kusanagi. Seus pais faleceram quando ele era apenas uma criança. Ele também foi expulso por seus novos pais adotivos e enviado para um internato ruim. Desde que tudo isso aconteceu, Kusanagi tem sobrevivido usando a dos seus pais, herança. O protagonista nunca ouviu falar de algo conhecido como magia de reencarnação. Ele se pergunta se a reencarnação que está vivenciando é obra de um deus. Talvez tudo tenha acontecido aleatoriamente. Ele olha para o cartão da Academia de Magia de Kusanagi e lembra que no seu tempo não existia Academia de Magia. Ele acha isso interessante. De repente, o telefone dele começa a tocar. Ele se pergunta o que é e pega o telefone. Ele vê alguém chamado Tadano ligando pra ele, mas não entende o que deve fazer. Kusanagi decide ignorar e joga fora o celular. Ele tilta e continua tocando e uma mensagem aparece. Tadano diz que sabe que nosso garoto teve alta do hospital e pede para Kusanagi voltar para a escola, já que ele está ficando sem dinheiro. No dia seguinte, nosso garoto frequenta a academia de magia e ao entrar na escola, ele começa a olhar. Ele acha empolgante estar frequentando a escola novamente como adulto. Enquanto está aproveitando o momento, ele nota um estudante aleatório usar suas habilidades mágicas para atacar um boneco de treino. Kusanagi fica desapontado ao ver a cena e se pergunta por que todos têm poderes mágicos tão fracos. Ele observa mais estudantes e percebe que todos eles são um completo desastre. É difícil para ele acreditar. Ele se lembra de que mesmo os novatos de sua época eram 10 vezes mais fortes do que esses estudantes patéticos. Ele duvida que eles algum dia terão sucesso como magos. E mesmo que seja uma era pacífica, ele não entende por que a magia declinou a tal ponto. Ele entra na sala de aula e encontra sua cadeira. Ele começa a se sentir animado com sua vida acadêmica e se pergunta se tem amigos na sala. De repente, um aluno de cabelos vermelhos aparece com mais 2 crianças. Ele questiona por que nosso rapaz ignorou suas mensagens. Embora ele seja apenas Kusanagi, o protagonista não reconhece o cara, então ele educadamente pergunta o nome dele. Tadano fica zangado e chuta a mesa enquanto diz seu nome novamente. Ele chama Kusanagi de fraco e um pedaço de lixo, mas nosso garoto não o leva a sério. Ele de repente se lembra que é o cara que estava chamando ele. Ele supõe que Tadano é seu amigo. Tadano sorri maliciosamente e estende a mão, perguntando:
por dinheiro. Kusanagi presume que ele é um bom amigo e segura a mão dele apaixonadamente, esperando que possam se dar bem. Tadano fica irritado e agarra ele pelo colarinho enquanto exige dinheiro. Ele tenta assustar Kusanagi e acredita que ele tem muito sobrando da herança dos pais. Kusanagi finalmente entende a situação e descobre que seu antigo eu estava sendo intimidado. Tadano tenta dar um soco para colocar nosso garoto em seu lugar, mas do nada, uma garota de cabelo azul com um rosto bonito entra na sala de aula. Ela deseja a todos um bom dia. O sorriso bonito dela acalma Tadano. Ele decide soltar o nosso garoto, mas deixa claro que está esperando o dinheiro dele. Mais tarde, Kusanagi fica irritado, mas o valentão finalmente sai da sala de aula. A aula finalmente começa e o professor começa a falar sobre a grande calamidade, também conhecida como a calamidade final. 50 anos atrás, monstros apareceram em todo o mundo e a humanidade se desesperou por causa deles, mas o grande sábio conhecido como Ichigami Atsumu permaneceu determinado a salvar a humanidade. Ele nunca desistiu e destruiu todos os monstros sozinho. Ele finalmente confrontou o deus demônio conhecido como o chefe da calamidade, a razão por trás de todo o fenômeno. Ichigami arriscou sua própria vida para derrotar o chefe final e desde aquele dia, a calamidade nunca retornou. O professor começa a perguntar aos alunos sobre o grande sábio. A menina de cabelo azul diante levanta a mão. O nome dela é Mizuha. O professor dá permissão para ela responder a pergunta. Ela diz que Ichigami é o grande sábio e o primeiro mago que sobreviveu à primeira calamidade. Ele também está por trás da razão pela qual a academia deles foi construída. Os olhos dela começam a brilhar de entusiasmo enquanto ela compartilha que Ichigami é o herói da humanidade, o ídolo de todos os magos ao redor do mundo. A professora confirma que ela está correta e ensina a turma sobre o grande sábio que sobreviveu à primeira calamidade e foi o primeiro a aprender a usar magia. A academia foi criada para formar mais magos como ele. Ele é o mago mais forte na história da humanidade. A professora aconselha-o a aprender sobre ele e se preparar para a próxima teste. O protagonista começa a se sentir envergonhado ao ouvir todos elogiando Ichigami. Ele não esperava tal tortura e começa a se arrepender de ter ingressado na academia. Ele se lembra do que o doutor disse e assume que todos têm magia fraca, porque agora o mundo está em paz. Ele olha pela janela e começa a sorrir enquanto aproveita sua nova vida pacífica. O professor finalmente termina a aula e espera que todos estejam preparados para o exame de avaliação de poder mágico amanhã. Tadano se aproxima do protagonista novamente e pergunta se ele ouviu o que o professor disse. Ele está animado e acredita que vai ser divertido ver as habilidades mágicas de merda do Kusanagi. Nosso garoto se pergunta por que o valentão não cala a boca. Ele decide sair da sala, e enquanto se afasta, Tadano aponta que até os pais dele não tinham habilidades mágicas. O valentão o chama de órfão, e começa a rir de ele. O protagonista finalmente começa a responder. Tadano fica com raiva ao ouvir Kusanagi insultando-o. Sua paciência se esgota e ele começa a ativar algum tipo de magia de fogo. Os colegas ficam chocados e tentam pará-lo. Um deles se pergunta se ele realmente vai usar tal feitiço dentro da sala de aula. Tadano lança o feitiço em direção ao nosso garoto, esperando que ele morra. A garota de cabelo azul avança para parar a ela, mas ela acaba sendo tarde demais. Ao ver a explosão de fogo vindo em sua direção, o protagonista permanece completamente impassível. O ataque mágico atinge-o com força e todos os estudantes recuam. Mizuha chama isso de estúpido e o alerta para não usar magia em uma luta tão sem sentido, não querendo que ninguém. Magoado, Tadano se defende, culpando Kusanagi e se recusando a aceitar sua culpa. Os estudantes ficam preocupados com nosso garoto, mas à medida que a fumaça se dissipa, Kusanagi aparece ileso. Os estudantes ficam surpresos, e ele admite que foi pego de surpresa. Tadano, assustado, questiona por que Kusanagi ainda está de pé, apesar de ter recebido o ataque mágico diretamente. Nosso garoto pode facilmente se defender de magia de nível 1 com sua barreira sem usar poderes. Ele tolerou os insultos porque Tadano é apenas uma criança, mas agora acredita que deve ser punido. Com uma expressão fria, ele se move em direção ao valentão. Tadano soa ansiosamente e Kusanagi libera sua magia. Os alunos congelam, incapazes de se mover, todos questionando o que está acontecendo. Mizuha se pergunta o que está acontecendo. Kusanagi caminha em direção a Tadano, movendo sua mão para a frente. Tadano quase se borra de medo, mas o professor intervém, entrando na sala de aula e perguntando sobre o som. Ele questiona se alguém está usando magia dentro. Kusanagi assegura que não há nada acontecendo lá dentro, acreditando que a magia veio de fora. O professor se lembra de que não há atividade mágica hoje, mas nosso garoto diz que alguém fora do departamento deles pode estar praticando. O professor exige uma explicação para a fumaça e Kusanagi responde que veio de fora. O professor acredita nele, ordena que a classe volte para seus lugares e decide encontrar o culpado. Kusanagi pede desculpas com um sorriso e decide criar falsas evidências para encerrar o caso. Todos os alunos, incluindo Mizuha, ficam surpresos. Tadano range os dentes em frustração.
O protagonista acredita que os estudantes são fracos e duvida que eles possam matar um monstro. Embora a calamidade tenha terminado há 50 anos, ele sabe que monstros perigosos ainda podem existir. Ele decide investigar. À noite, ele entra na velha Shibuya usando círculos mágicos, observando a cidade em ruínas e lembrando-se de como era em sua vida passada. Ele não encontra monstros e assume que a polícia cuidou disso. De repente, ele sente a aura de um monstro e de um humano nas proximidades e rapidamente se move para investigar. Um monstro encurrala uma garota de cabelo branco que chora de medo e implora por sua vida. O monstro se move para comê-la, mas o garoto intervém. O monstro ruge de dor e morre em um ataca. O protagonista nota um distintivo de polícia nas roupas dela. Supondo que ela seja da polícia dos magos, ele a aconselha a ser mais cuidadosa da próxima vez. Ela agradece a ele, mas ele invoca círculos e vai embora. Ela se pergunta quem ele era, pensando que é um grande mago, mas questionando como ele derrotou o monstro sem conjurar. Kusanagi fica aliviado por seu rosto estar escondido, não querendo atenção, já que acabou de reencarnar. Ele fica surpreso ao ver uma maga policial quase morrer para um monstro fraco, e assume que até a polícia está mais fraca agora. Ele duvida que as pessoas desta era possam derrotar monstros. Toda a nova geração, incluindo estudantes e policiais, é muito mais fraca do que antes. Ele sorri, percebendo que a humanidade precisa de seus poderes novamente. Ele começa a se mover, decidindo derrotar todos os monstros na área. No dia seguinte, na academia, o professor pede a todos que se preparem para o poder mágico teste. Ele espera que meçam ambos os atributos e a quantidade corretamente, pois são cruciais se quiserem seguir a profissão de mágico. Nosso rapaz questiona por que seus poderes não podem ser medidos sem um dispositivo estranho, entendendo sua necessidade para os estudantes, mas se perguntando como um professor pode não saber que a percepção mágica é a base da magia. Mizuha avança e pergunta se é o momento certo. Os estudantes percebem eles conversando e se perguntam por que Mizuha está chamando Kusanagi. Ela se apresenta como a segunda filha da nobre casa mágica Mizuha Yuika. Ele não entende o que é uma família nobre. Então ela explica que é uma das 4 principais casas nobres, chefes dos magos. Ele não a reconhece e não se lembra de famílias nobres em sua época. Observando sua fraca magia, ele se pergunta por que ela se gaba de sua família de magos proeminentes com uma magia tão patética. Nível. Mizuha pergunta por que ele não está interessado, esperando que ele fosse mais grato. Tadano range os dentes de ciúmes, perguntando o que eles estão falando. Kusanagi pergunta por que uma nobre da magia falaria com ninguém como ele. Ela fica irritada, mas tenta manter a dignidade, pensando que deve agir corretamente como uma nobre. Ele pergunta se ela tem algum problema mental. Mizuha se lembra da explosão mágica que não causou nenhum dano a ele ontem e se pergunta se há uma razão por trás disso. Ela tenta mencionar, mas o professor interrompe, dizendo aos alunos para se prepararem para as medições. Kusanagi aproveita a oportunidade para se afastar. Sorriso. Mizuha decide esperar para ver os verdadeiros poderes dele após as avaliações. Tadano confiante libera seus poderes, mostrando humilde poder mágico com um atributo de fogo. Ele comemora seu melhora. Kusanagi observa que os padrões são os mesmos do seu tempo. Em seguida, Mizuha avança, liberando sua magia. Seu atributo é água e seu poder mágico é 2000. Todos ficam surpresos e o professor elogia tanto a ela quanto a Tadano, dizendo que estão no topo e serão grandes magos. Os estudantes começam a elogiá-los também. Kusanagi, decepcionado, chama isso de piada, pensando que 2000 de poder mágico não é melhor que nível amador. Mizuha parece convencida, tentando exibir o poder de sua família nobre. Ele se pergunta por que ela está olhando para ele com orgulho. De repente, ele ouve o professor chamá-lo para as avaliações. Enquanto caminha em direção ao dispositivo, ele ouve os alunos comentando sobre seus resultados no ano passado. Apesar de se destacar nos estudos, ele ficou em último lugar em magia. Tadano, achando que Kusanagi não tem talento algum, está ansioso para vê-lo se envergonhar. Mizuha se pergunta quanta força Kusanagi está escondendo, mas duvida que ele possa superá-la. Irritado, Kusanagi se lembra de se destacar em sua vida passada, que foi irritante. Ele considera se segurar, mas decide dar tudo de si, liberando tudo com um sorriso e desafiando a máquina a lidar com o poder do maior sábio da história. A máquina brilha e um feixe de luz sai do prédio, notado por 2 alunos de diferentes turmas. Mizuha fica confusa quando a máquina começa a agir de forma estranha. Ela brilha mais antes de uma grande explosão quebrá-la. Os alunos se apressam para se salvar da explosão. Nosso garoto fica desapontado porque a máquina quebrou, achando que nem sequer se esforçou. Ele duvida que algum de seus colegas pudesse sentir seu poder mágico. O professor, preocupado, pergunta se todos estão bem. Eles asseguram que sim. Ele pergunta a Kusanagi se ele está bem, comentando que teve sorte ao estar no meio da explosão. O professor se pergunta se o aparelho mal funcionou. Ele está preocupado que agora seja impossível medir o poder e os atributos mágicos de Kusanagi. Kusanagi pergunta por que ele está tão preocupado. O professor diz que esperava dividir os alunos em grupos para a aula de combate, mas não pode decidir sem a avaliação. Resultados. O professor pede a Tadano para incluir Kusanagi no seu grupo. Tadano concorda, vendo uma oportunidade de intimidar nosso garoto. O professor fica aliviado, contente que seja Tadano. O valentão se aproxima de Kusanagi, dizendo que está ansioso pela aula de combate, com o rosto retorcido por uma expressão maligna. Os estudantes chegam à velha Shibuya e o professor explica que ainda há alguns monstros vivendo dentro da cidade que foi destruída pela grande calamidade. Os magos e a polícia vêm regularmente a essa cidade abandonada para lutar contra os monstros que ainda vivem aqui.
Os estudantes da academia também são obrigados a ajudar com isso por algum razão. O professor assegura-lhes que não se preocupem, pois a maioria dos monstros já foi tratada pelos magos profissionais e policiais. Nosso garoto não estava esperando uma aula prática, ele espera que os alunos consigam derrubar alguns monstros, já que eles estarão trabalhando em grupos. Ele se lembra de ter vindo aqui na noite passada, mas se sente estranho ao perceber alguns monstros por perto. Ele se lembra de que limpou o lugar devidamente ontem. Ele não encontra sinais de desastre por perto e questiona por que mais monstros continuam aparecendo em Old Shibuya. Ele ouve algumas garotas falando sobre competir umas com as outras. Apesar de ser uma aula prática, nosso garoto fica surpreso ao ver os alunos agindo tão despreocupados. Mizuha observa atentamente Kusanagi por alguma razão. O professor começa a aula prática e espera que todos possam trabalhar bem juntos. Tadano nota o protagonista e o chama. Ele se aproxima do nosso garoto com seu grupo e o aconselha a ficar onde está e evitar se meter no caminho deles. Tadano deixa claro que não vai facilitar desta vez se Kusanagi se deixar levar como antes. O protagonista não entende porque eles simplesmente não o ignoram se o odeiam tanto. Tadano fica zangado e ordena que ele não responda. Ele não entende porque Mizuha ainda fala com Kusanagi, mesmo que ele seja totalmente um lixo. Nosso garoto fica espantado ao ouvir isso, e descobre que Tadano tem sentimentos por Mizuha. Tadano fica enfurecido. O protagonista percebe algo e os valentões tentam atacá-lo com seus poderes mágicos, mas ele os avisa para pararem. Tadano deixa claro que seu pedido de desculpas não vai funcionar desta vez. Tempo. Kusanagi pede para ele olhar para trás, mas Tadano acredita que ele está tentando fazer algum tipo de truque estúpido para se salvar. Tadano olha para trás e todo o grupo de valentões vê um monstro alto parado atrás deles. Todos começam a suar ansiosamente e questionam por que há um soldado demônio nesta cidade abandonada. Os outros valentões incentivam Tadano e acreditam que ele pode derrotá-lo. Ele assegura-lhes que vai, embora com uma expressão ansiosa no rosto. Ele avança e ataca-o com sua magia de fogo. Uma explosão acontece ao atingir o monstro. Tadano e seus amigos ficam aliviados, mas à medida que a fumaça se dissipa, o monstro permanece ileso em frente de... Tadano não vê nenhum arranhão nele e fica apavorado. Nosso garoto revela que sua patética magia de nível 1 não fará nada a um soldado demoníaco. Quando o monstro avança, todo o grupo fica aterrorizado, todos caem de joelhos e começam a tremer. Os olhos de Tadano se enchem de lágrimas e ele se pergunta se sua vida termina aqui. Ele pateticamente faz xixi nas calças também, mas assim que está prestes a ser morto, o soldado demoníaco percebe nosso garoto. Poder. Fica com medo e dá um passo para trás. Kusanagi avança e fica surpreso que o monstro conseguiu sentir qual deles é o mais forte. Ele enfrenta o soldado demônio e libera seu poder. O monstro também começa a usar toda a sua força e invoca vários círculos mágicos. Tadano e seu grupo duvidam que o protagonista possa derrotá-lo. Todos aceitam a sua morte. O monstro lança uma magia de segundo nível chamada Quebra-Rocha. Uma enorme rocha está prestes a atingir nosso garoto, mas ele permanece impassível e sorri. Ele lança uma magia de primeiro nível chamada Flecha de Fogo e a arremessa em direção ao demônio. Soldado, sua flecha de fogo destrói completamente a rocha lançada pelo monstro. Ela atinge o soldado demônio também e uma grande explosão ocorre. Tadano e seus parceiros de gangue abrem os olhos. Eles ficam chocados ao ver que o monstro morreu. Tadano questiona o que está acontecendo e se pergunta se Kusanagi está por trás de tudo isso. Ele não acredita e acha impossível alguém como Kusanagi, mas nosso garoto o informa que se ele é quem está usando, mesmo magia de nível 1 é suficiente para derrotar o soldado demônio. Ele acha estranho ver monstros assim aparecendo em Shibuya, apesar de ele ter acabado de limpar todo o lugar e derrotado todos os monstros nesta área ontem. Ele pensa que talvez seja algum tipo de mau presságio antes de um grande desastre. O protagonista se pergunta se deve levar toda a situação a sério. De repente, ele tem flashbacks da destruição que viu em sua vida anterior. Ele teve que ver muitas pessoas, incluindo seus entes queridos, morrerem na sua frente. Ele fica um pouco triste e aperta o punho. O protagonista fica determinado a salvar a humanidade, mesmo que a calamidade acabe acontecendo novamente. Os outros valentões admitem que viram Kusanagi derrotar o soldado demônio. Eles se perguntam se é o mesmo Kusanagi que eles conhecem. Tadano fica frustrado e soca a parede. Ele se sente irritado e não entende o que está acontecendo. Enquanto isso, Mizuha observa tudo por trás e fica surpresa ao aprender mais sobre Kusanagi. Mizuha usa uma magia de nível 1 chamada Aqua Sorcery e derrota facilmente um monstro fraco. Seus colegas de classe ficam surpresos e começam a elogiá-la. Ela se sente irritada e se pergunta por que as pessoas comuns se impressionam tão facilmente. Ela acredita que é apenas porque é um gênio. De repente, ela encontra Tadanos. Grupo. Mizuha pede aos membros do seu grupo para cuidarem do resto e vai embora. Ela acha que Tadano pode estar intimidando o protagonista novamente e se sente animada. Ela rapidamente corre para observá-los para não perder essa oportunidade. Ela se posiciona atrás de uma parede e dá uma espiada. Mizuha fica chocada ao ver um soldado demônio. Ela duvida que eles possam enfrentar tal monstro em batalha. Mas apesar de estar assustada, a garota decide ajudá-los, já que pertence à família Mizuha. Ela está confiante de que pode fazer algo. Mizuha corre em direção ao grupo, gritando para todos começarem a correr.
De repente, uma enorme onda de magia de fogo é lançada na frente dela e atinge o soldado demônio. Kusanagi derruba o monstro forte com um ataque. Mizuha fica chocada e se pergunta se nosso garoto está por trás de tudo isso. Ela se lembra que Kusanagi era um garoto tímido com poderes de magia inúteis. A garota não consegue acreditar que está olhando para o mesmo Kusanagi. Ela estava observando de perto e nem ouviu qualquer encantamento. Mizuha não entende como é possível ele derrotar um soldado demônio apenas com magia de nível 1, sem até mesmo entoar um único feitiço. É tudo muito difícil para ela acreditar. Ela entende que a força de cada demônio é determinada pelo número de cristais que eles têm no corpo. Este método também é usado para estabelecer uma classificação entre demônios. Bestas mágicas são de nível 6, soldados demônios são de nível 5. Os capitães demônios estão no 4º nível, generais demônios ocupam o 3º nível, o rei demônio está no 2º nível. E... por último, o demônio mais forte, também conhecido como Deus Demônio, é Rank 1. Esses números são fixos para cada demônio, então todo mago moderno sabe que pelo menos magia de nível 3 é necessária para derrotar um soldado demônio. Ela não acredita que magia de nível 1 seja suficiente para vencê-lo. Kusanagi começa a caminhar em sua direção. Ela sabe que não tem motivo para se esconder, então espreita novamente e olha para o protagonista. Ele a chama por espiar como... Isso, ela fica envergonhada e questiona como ele descobriu. Nosso garoto acha que seria estúpido não saber já que ela é uma maga. Mizuha fica confusa. Ele fica desapontado ao ver que eles realmente não conseguem sentir magia. O garoto começa a se afastar. Ela tenta pará-lo, mas ele não escuta e continua andando. Em frente, Mizuha exige uma explicação e começa a correr atrás dele, mas não encontra ninguém no beco. Kusanagi salta para cima de um prédio e se sente irritado ao ver a garota fazendo o seu melhor para encontrá-lo. Ele decide verificar se há monstros e descobre que não restam soldados demônios na área, mas o número de feras mágicas ainda é grande. Depois de ver a performance patética de Tadano na frente de um soldado demônio, ele duvida que outros estudantes sejam capazes de enfrentar bestas mágicas. O protagonista decide se livrar de algumas mágicas bestas. Seu corpo começa a brilhar de repente enquanto ele ativa sua magia. Ele consegue cobrir a área ao redor da cidade abandonada, então ele puxa 2 círculos mágicos e usa sua magia de nível 2, chamada Barut. Vários feixes de luz disparam para o céu e se espalham por Shibuya. Tadano e seu grupo notam o feixe de luz. Eles pensam que estão vendo estrelas cadentes. Mizuha reconhece como magia e se pergunta quem lançou várias habilidades mágicas ao mesmo tempo. Em algum lugar dentro de Shibuya, 2 estudantes ficam cercados por mágicas. Bestas. Eles ficam desesperados ao ver vários monstros se aproximando de uma só vez. Ambos desistem e aceitam seu destino. Mas quando o monstro avança para matar a garota, ele de repente para e começa a gritar de dor ao ser atingido por um forte feixe de luz. Os estudantes perguntam um ao outro se estão bem. O protagonista observa tudo de acima. Ele se sente incrível matando todos os monstros, ele vê todos eles caindo mortos e de repente percebe que exagerou e acabou matando quase todos os monstros em Shibuya. Kusanagi fica preocupado e se pergunta se a aula ainda vai continuar depois disso. Ele se arrepende de não ter se contido. Ele usa seus círculos mágicos para se mover pela cidade e encontra um beco escondido para pousar. Ele não quer esconder seus poderes mais do que o necessário, mas toda a atenção está irritante. Ele se junta aos seus colegas de classe e professores. O professor examina o corpo morto de uma besta mágica e se pergunta por que tantas ainda estão sobrando. Ele achava que a maioria já havia sido caçada ou morrido. Ele acredita que um indivíduo habilidoso acabou de matá-las, já que matar um monstro com um único golpe não é fácil. Ele se lembra da magia que matou os monstros. Ele sabe que disparar tantas balas mágicas se enquadra no atributo nulo. Espantado, ele admite que nunca viu tal coisa antes. Ele admite que as coisas teriam saído do controle sem as balas mágicas, sabendo que até disparar 2 já é um feito impressionante. O professor está incrédulo e entende que se o número chegar a 6 ou mais, nenhum aluno comum consegue usar tal magia. Os alunos gritam de frustração, perguntando por que tiveram que enfrentar tantos monstros e quase perder suas vidas. O professor se inclina e pede desculpas. Ele lembra de ter confirmado com a polícia que a maioria dos monstros já havia sido eliminada e se arrepende de não ter verificado com a escola. Ele se desculpa sinceramente por ter colocado toda a classe em perigo. Uma estudante pergunta se alguém veio salvá-los. O professor diz que não faz ideia, mas acrescenta que não foi a polícia nem um mago oficial, mas provavelmente algum ilegal. Mago. Ele agradece ao desconhecido salvador em seu coração. Nosso garoto sorri ao ouvir o professor indiretamente elogiá-lo. Ele nota alguns alunos discutindo suas balas mágicas, todos se perguntando o que eram. Kusanagi fica aliviado ao ver que todos estão bem, até mesmo seu valentões. Tadano range os dentes de frustração. Todo o grupo de valentões encara o protagonista. Mizuha se lembra de ter visto Kusanagi derrotar um soldado demônio sozinho, apenas com magia de nível 1, seguida por algum tipo de magia infinita. Ela se pergunta se Kusanagi está por trás de ambos. Fogo e nulo são atributos diferentes, e ela duvida que qualquer estudante possa ter os dois, até mesmo Kusanagi. Ela se acalma, pensando que é impossível para ele ter 2 atributos e assume que outra pessoa está por trás do atributo nulo. Ela ainda não entende como Kusanagi derrotou o soldado demônio sozinho. O grupo de Tadano sugere que ele também pode estar por trás dos raios laser. Tadano chama isso de
Impossível, mas seu amigo lembra de que Kusanagi também derrotou o soldado demônio. Tadano fica com raiva e avisa seu amigo para calar a boca, ou ele vai morrer. Seus amigos ficam apavorados. Tadano deixa claro que nunca vai acreditar que alguém como Kusanagi seja capaz de tal. Feitos. Ele acha que Kusanagi está escondendo algo. Seus asseclas concordam e lembram o quanto Kusanagi é covarde. Tadano grita de raiva, dizendo que provará que Kusanagi é... trapaça. Ele está determinado a empurrar Kusanagi para um canto e forçá-lo a revelar sua verdadeira identidade. Depois da escola, Kusanagi sai e é cercado por uma grande gangue de valentões. Tadano avança e diz que tem esperado pacientemente. O protagonista se sente irritado e aconselha-os a colocar essa persistência em aprender magia ao invés disso. Tadano acredita que ele não tem direito de dizer tais coisas, já que ele também trapaceia. Kusanagi fica confuso com a acusação de trapacear. Mas Tadano insiste que ele está definitivamente escondendo truques baratos. Cansado das bobagens deles, Kusanagi percebe que não há sentido em tentar argumentar com eles. Tadano ordena que ele siga. Ele elogia Kusanagi por não fugir. Kusanagi esclarece que não há motivo para isso. Tadano não acredita nele e ataca, desferindo um soco, sabendo que Kusanagi não usará magia em público. Park. O soco atinge seu rosto, mas ele permanece impassível. Os agressores o cercam, atacando, mas ele permanece paciente e não revida. Tadano pergunta o que há de errado, presumindo que Kusanagi não pode fazer nada sem sua magia. Ele continua atacando, deixando claro que não vai parar e matará Kusanagi mesmo que ele implore. O protagonista se sente desapontado. Os ataques deles nem sequer arranham ele. Seus poderes mágicos o defendem automaticamente de qualquer ataque físico. Irritado, ele decide fingir estar machucado para satisfazer Tadano. De repente, alguém aparece por trás e questiona por que estão atacando Kusanagi. Tadano olha para trás e vê que é Mizuha. O valentão fica envergonhado e tenta esclarecer. Ele diz a Mizuha que eles estão apenas brincando. Ela não cai em suas mentiras e o confronta por intimidar Kusanagi. Ela fica decepcionada ao ver seus colegas agindo assim e se pergunta se eles não sentem vergonha de suas ações. Tadano se sente estranho, mas coloca toda a culpa em Kusanagi. Ele acha que Mizuha o odeia agora tudo porque... dele. Ela agarra a mão do protagonista e começa a tirá-lo desse caos todo. Tadano percebe ela segurando a mão de Kusanagi. Ele sente ciúmes e fica irritado. Tadano para de se segurar e perde a paciência. Ele tenta lançar um ataque mágico contra o nosso garoto. Kusanagi fica irritado. Tadano se prepara para acabar com a vida dele. E seus capangas ativam sua magia também. Mizuha questiona por que estão agindo assim. O grupo inteiro lança um ataque de fogo contra o protagonista. Mizuha sabe o quão perigoso é, então ela tenta salvar Kusanagi, mas não consegue chegar a tempo. Ele recebe todos os ataques de frente. Tadano ri confiante, acreditando que nenhum truque lamentável ajudará Kusanagi a se salvar de tanto poder. Seus capangas ficam preocupados e se perguntam se ele morreu. Tadano os chama de estúpidos por se preocuparem tanto. Ele inventa uma história dizendo que eles só usaram magia fora da escola e acabou saindo do controle. Kusanagi apenas foi pego na confusão toda e esse é o motivo de ele ter recebido. Ferir. Os capangas acreditam que foram longe demais. Quando a fumaça se dissipa, Kusanagi diz que estava tentando ser paciente, já que eles não passam de pirralhos para ele, mas a estupidez deles não pode ser curada a menos que sejam punidos. Ele se prepara para ensinar uma lição a todos. Tadano fica surpreso ao vê-lo vivo, mesmo depois de terem lançado feitiços mágicos tão poderosos contra ele. Kusanagi se torna sério e diz que eles não deveriam ter arrastado Mizuha para a briga deles. Ele se pergunta quão podres eles são por agirem dessa maneira. Tadano grita e culpa os dois por essa confusão. Ele acha que deveriam se arrepender de fazê-lo de bobo. Ele puxa outro círculo mágico e anuncia que vão continuar atacando até que Kusanagi finalmente caia morto. Nosso garoto puxa um pequeno círculo mágico. Os valentões riem dele e chamam-no de porcaria. Eles presumem que ele está blefando, e todos atacam de uma vez com tudo o que tem, esperando que Kusanagi finalmente morra. O protagonista usa drenagem mágica. Estranhos tentáculos verdes saem do pequeno círculo e agarram toda a gangue. Todos ficam apavorados e tentam se libertar, mas falham miseravelmente. A força deles é sugada e os valentões começam a desmaiar. Tadano e seus capangas param. Movendo, Kusanagi está desapontado. Ele esperava que eles durassem um pouco mais que isso. Ele espera que os valentões reflitam depois disso e coloquem suas coisas em ordem. Mizuha fica confusa. Ela se pergunta se acabou de ver magia. Ela fica surpresa ao ver que todo o grupo foi nocauteado, mas não entende como isso aconteceu. Kusanagi se levanta e tenta sair, mas Mizuha o impede e pergunta o que aconteceu. Ela também pergunta sobre a magia e lembra que ele não conseguia nem lançar um feitiço fraco há poucos dias. Ela questiona quem ele é. O protagonista fica irritado com o comportamento dela e questiona a ela. Ele a aconselha a fazer outra coisa em vez de fazer tantas perguntas estranhas. Mizuha começa a corar. Ela demonstra sua gratidão e agradece a ele por salvá-la. A garota pede agora que ele responda suas perguntas, mas ela não o encontra em lugar nenhum. Ela fica embaraçada e pergunta por que ele a deixou novamente. À noite, Kusanagi entra novamente em Old Shibuya e usa seus círculos mágicos para se movimentar. Ele teve uma sensação ruim durante o dia, então decidiu vir e verificar o que está acontecendo. Ele encontra mais monstros na área, apesar de ter matado todos durante o dia. Ele acredita que pode ser algum tipo de mau presságio. O protagonista está confiante de que pode lidar com tudo sozinho se os monstros estiverem apenas aparecendo em Old Shibuya.
mas ele consegue perceber mais em outros lugares. Ele acha que pode ser demais para a polícia e quase não há bons magos como... Bem, mas ele duvida que possa derrotar os monstros em todo o país sozinho. Ele não sabe o que fazer, então decide primeiro formular um plano. Ele pensa em começar eliminando todos os monstros em Old Shibuya, sem chamar a atenção. Ele usa suas balas mágicas novamente e mata vários monstros de uma vez. Um homem bêbado entra em um lugar perigoso sem perceber. De repente, um monstro aparece atrás dele. Mas isso é resolvido pelo protagonista instantaneamente. O cara o nota, mas culpa sua imaginação e começa a sair. Nosso garoto espera que ele não tenha sido visto pelo cara. Ele usa seu círculo mágico e salta pra fora. Alguém o pega e grava tudo no celular. O cara fica surpreso e acredita que seu vídeo definitivamente se tornará viral. Ele não perde um segundo e publica online. No dia seguinte, Tadano Kusanagi e Mizuha são chamados pelo diretor. O professor da turma diz que foi informado de que alguns alunos usaram magia fora do terreno da escola e deixa claro que qualquer aluno apanhado será expulso sem hesitação. Ele permite que eles se expliquem. Tadano aponta para o protagonista e tenta culpar tudo nele, afirmando que nosso garoto veio procurando por uma briga. Kusanagi se sente impressionado com a facilidade com que Tadano mente e percebe que não tem outra escolha a não ser falar e se defender, mesmo que seja muito irritante. Quando está prestes a dizer algo, Mizuha intervém e defende o garoto. Ela diz ao diretor que todos estão mentindo e revela que Kusanagi foi quem estava sendo intimidado por Tadano e seus amigos, que lançaram ataques mágicos contra ele. Primeiro, a professora ouve atentamente e descobre que nosso garoto também usou magia. Ela chama de autodefesa e pensa que não é culpa dele, já que ele não tinha outra situação. Kusanagi fica surpreso com ela. Tadano tenta dizer ao professor que eles também são inocentes, mas Mizuha o cala e o critica por suas ações. Ela o chama de má pessoa por intimidar Kusanagi e depois colocar a culpa nele quando confrontado com as consequências. Ela não entende como ele não tem vergonha de si mesmo. Tadano chama o protagonista de lixo e diz que ele não merece estar nesta escola, justificando suas ações, dizendo que estava apenas tentando limpar o lixo. Mizuha deixa claro que ele é o lixo e não é digno da academia. Tadano, ainda arrogante, diz que está no topo da turma e é o único digno de estar ao lado dela. Kusanagi não merece. Ela não entende do que ele está falando. Tadano a avisa para não encobrir Kusanagi e para abrir os olhos, aconselhando-a a se tornar sua mulher. Ela está desgostosa e diz que não há chance de ela escolher alguém como ele. Tadano fica chocado com a rejeição. Ela o rejeita por sua natureza violenta e o chama de estúpido por se confessar em uma situação tão estranha. Nosso garoto entende por que ela disse isso, mas acha que ela exagerou. Tadano desmaia ao ouvir a rejeição, já que ele e seus amigos são os maus aqui e Kusanagi estava apenas se defendendo contra seus ataques mágicos. O diretor deixa claro que não precisa de alunos que usam magia de forma egoísta e machucam os outros. Ele expulsa Tadano e seus grupo. Os capangas de Tadano tentam se defender, dizendo que estavam apenas fazendo o que Tadano pediu. O professor permite que Kusanagi e Mizuha saiam e voltem para suas aulas. Ambos saem do escritório do diretor. Mizuha fica com raiva e chama Tadano de pior cara de todos. Nosso garoto pergunta o que vai acontecer agora que eles estão expulsos. Ela explica que não há chance de eles se tornarem magos, o que é bastante óbvio. Ela não entende por que Kusanagi não se defendeu. Ele diz que estava prestes a fazer isso, mas ela não deu a ele uma chance. De repente, ele se lembra de algo. Ela pergunta o que houve. Kusanagi diz que estava pensando em todas as vezes que ela tentou salvá-lo. Primeiro de volta à classe durante a luta, e agora quando o diretor os chamou. Ele a chama de uma boa garota por sempre ajudá-lo. Ela começa a corar descontroladamente e fica envergonhada. Mizuha manda ele calar a boca e corre em direção à sala de aula para entrar primeiro. Kusanagi sorri ao observá-la. Sair. Ele acredita que o antigo Kusanagi morreu e ele reencarnou neste corpo. Nosso garoto se pergunta se foi intimidado até a morte ou se realmente foi apenas um acidente de carro. Ele ainda não sabe a verdade, mas se sente aliviado em punir os valentões pelo que quer que tenham feito. Ele espera que isso valha a pena e sorri. O diretor informa 2 alunos do último ano sobre o que aconteceu. Anteriormente, dizendo que alguns alunos se envolveram em uma briga e até usaram magia em público. Ele garante que ninguém se feriu. A estudante mais velha pergunta por que foi chamada se não há mais problema. O diretor diz a ela que um dos alunos envolvidos é Yuika Mizuha. A estudante de cabelos azuis entende e agradece ao diretor por informando-a. Ele pede para ela mandar lembranças ao pai. Ela pede para ele não se preocupar e revela que sua família está interessada em investir na escola. Ela sai com sua amiga e o diretor se pergunta se Kusanagi é absurdamente forte, já que lutar contra vários magos de uma vez é quase impossível. Não há como um estudante normal vencer, a menos que esteja escondendo algum tipo de misterioso força. Ele se pergunta se Kusanagi é mais forte do que eles, mas a garota de cabelos azuis responde negativamente. Ele está curioso sobre o rapaz e diz a ela que quer conhecê-lo para confirmar isso. Ela pensa se sua irmãzinha deve ser expulsa dependendo de quão competente Kusanagi é. Ela é Mizuha Haruka da turma do 3º ano e seu amigo é Katsuragi Ryuji, também da turma do 3º ano. Kusanagi se sente desmotivado agora que sua vida é pacífica.
Novamente. Ele ouve alguns colegas de classe falando sobre alguém conhecido como o Mago Negro, e se pergunta se é algo relacionado aos nobres da magia que ele aprendeu. Ele decide não se importar com isso por enquanto. O professor aparece e chama Kusanagi para fora para o teste de avaliação. Ele explica que os alunos que não puderam ser medidos na última vez agora têm a chance de fazer o teste novamente. Mizuha percebe o que está acontecendo e fica feliz, pois finalmente pode aprender mais sobre nosso garoto. De repente, ela nota sua irmã mais velha, Ruka Mizuha, e Katsuragi entrando. Ela se pergunta por que sua irmã apareceu do nada. O professor anuncia a vez de Kusanagi, pedindo-lhe para começar o teste de avaliação de poder mágico. Nosso garoto se lembra que destruiu a máquina da última vez, então decide ser mais cauteloso e se conter. Ele tenta liberar seu poder mágico, mas de repente começa a se sentir estranho. Uma fadiga extrema o atinge e ele começa a respirar pesadamente. O professor pergunta se ele está bem, notando a máquina e verificando os resultados. Mizuha e o professor ficam chocados ao ver que, por algum motivo, seu atributo é nenhum. E seu poder mágico resulta ser apenas 100, o que coloca um sorriso no rosto de Katsuragi. Rosto. Dois estudantes falam sobre Kusanagi, chamando-o de o menor poder mágico do grupo deles e rotulando-o de inútil, já que ele nem sequer tem um atributo. Katsuragi supõe que não há verdade na história que ouviram do diretor e não acredita que o protagonista derrotou todos os delinquentes sozinho. Ruka se sente desapontada e decide ir embora, pois não tem mais motivo para ficar. Os alunos percebem que Kusanagi está cansado só da avaliação e podem entender isso, já que seu poder mágico é extremamente baixo. O professor tenta confortar Kusanagi e diz a ele que o poder mágico não é o mais importante. Mizuha, no entanto, não acredita no que vê. Ela se lembra de ter visto o nosso rapaz derrotar o soldado demônio sozinho, e sabe que ele pode usar dois atributos, fogo e nulo, ao mesmo tempo. Ela se pergunta que tipo de truque ele está usando, pois nunca ouviu falar de magos escondendo seu poder mágico, ajustando-o de alguma forma. O protagonista se sente aliviado e está feliz com resultado. Ele realizou algum tipo de manipulação mágica para alterar os resultados, mesmo que isso esteja afetando seu corpo. Ele se sente confiante e acha que finalmente conseguiu dominá-lo. Ao sair da sala, nosso garoto encontra Mizuha e descobre que ela estava na sala de avaliação por curiosidade. Ela diz que só veio por curiosidade. De repente, Ruka para os dois no corredor da escola. Kusanagi pergunta quem eles são e ela se apresenta e é Katsuragi. Ele reconhece o sobrenome dela e questiona se ela quer algo dele. Ela diz que não tem nenhum interesse nele e caminha em direção à irmãzinha. Mizuha fica preocupada e Ruka, desapontada, descobre que sua irmã não conseguiu nem vencer alguns delinquentes. Ela também descobre que Mizuha foi salva por alguém com 100 de poder mágico e pergunta se tudo isso é verdade. Mizuha confirma, o que deixa sua irmã furiosa. Ela ordena que Mizuha simplesmente saia da academia. Mizuha não entende porque ela está dizendo tudo isso sem nenhum razão. Ruka lembra a ela que não venceu uma única partida sempre que lutam. Seja em resultados acadêmicos, esportes ou artes mágicas, ela perde todas as vezes. Ruka não acredita que Mizuha seja boa o bastante para se tornar uma maga. Ela acha que é melhor Mizuha sair da academia e entrar em uma escola normal. Mizuha começa a chorar, mas não consegue dizer nada. Sua irmã confirma se ela entendeu tudo e Mizuha, ansiosa, responde que sim. Kusanagi finalmente intervém e chama Ruka de arrogante. Ela pede que ele repita suas palavras com um frio expressão. Ele aponta como ela está falando bobagem sem parar. Nem se importa em ouvir o que a irmã mais nova tem a dizer. Para ele está claro que ela está cheia de arrogância. Ela deixa claro que é uma conversa entre duas membros da família, então ele não tem o direito de se meter. Ele fica surpreso ao ouvi-la chamar de conversa quando tudo o que ouve é ela dando ordens à irmã mais nova sem lhe dar a chance de falar. Ela fica com raiva, mas nosso garoto continua, acreditando que nem ela tem o direito de dissuadir alguém do seu caminho de viver. Ele a critica e diz que ela é horrível por forçar a irmãzinha a desistir do que ela quer. Tornar-se. Ruka diz confiantemente que sua irmã incompetente não tem talento para se tornar uma maga, já que não consegue nem derrotá-la. Mizuha começa a chorar e concorda com sua irmã mais velha. Ela não acredita em si mesma e acha que esteve mentindo para si mesma o tempo todo. Tentou convencer-se de que é um gênio com talentos para se tornar uma maga, mas não conseguiu nem derrotar sua irmã mais velha uma vez. Kusanagi diz confiantemente que ela pode vencer Ruka. Ele começa a sorrir, confundindo todos. Ruka pergunta se ele está desafiando-a e ele pede um tempo, já que é impossível para Mizuha vencer agora. Ruka lhes dá 2 semanas, sugerindo que tenham uma partida de magia de 2 contra 2. O duelo. Ele está surpreso, mas concorda, chamando isso de tolice. Ele pergunta a Mizuha se ela está disposta a fazer isso com um sorriso no rosto e ela se acalma, parando. Chorar. Mizuha fica determinada e concorda em participar do desafio. Uma vez decidido, Kusanagi pede que nunca mais toquem neste assunto se ele vence. Ruka aposta que sua irmã precisará deixar a academia se ela e Katsuragi vencerem a luta. Ela os avisa e deixa claro que não planeja se conter, então precisam se preparar adequadamente e enfrentar a verdade. Depois de um tempo,
Mizurra e Kusanagi vão para o telhado. Ela pede sua ajuda e espera que ele possa ensiná-la mais sobre magia para que possa melhorar. Rápido. Ele finalmente entende por que foi chamado ao telhado. Ele pergunta se ela tem certeza sobre aprender magia com alguém inútil como ele, já que seu poder mágico é apenas 100. Ela não cai nas palavras dele e já sabe que ele está escondendo sua verdadeira força. Ela acredita que ele é muito mais forte do que dela. Ele percebe que desta vez ela não está recuando. Ela supõe que ele sabe como ficar mais forte, e é por isso que desafiou a irmã dela para uma luta. Ele sabe que Ruka é do tipo que tenta desesperadamente controlar tudo. Está em sua natureza. Por isso ele a provocou, para que ela lutasse com ele, mas não há como ele dizer isso para Mizurra. Ela se inclina e começa a implorar pela ajuda dele. Ele desiste e concorda em ajudá-la a ficar mais forte. Ela pergunta novamente para confirmar. Ele a avisa com antecedência, deixando claro que ela precisa seguir todas as suas instruções e que não há volta uma vez que o treinamento começa. Ela concorda com todas as condições dele instantaneamente. Kusanagi acha difícil recusar, já que ela está implorando tanto por isso. Como ele já precisa se preparar para algumas coisas após ver o número de monstros em Shibuya, formar uma maga pode ser uma ideia promissora. Ele decide começar o treinamento dela hoje e pensa em encontrar um lugar para prática. Mizurra começa a corar e o convida para a casa dela com uma expressão tímida. Depois de um tempo, eles chegam à casa dela. Ele fica surpreso ao ver a enorme casa, mas ela acha que é natural, já que seu pai é um mago nobre. Mizurra de repente se lembra de que é a primeira vez que convida um rapaz para sua casa. Ela se pergunta se ele achou seu convite estranho, mesmo que ela não esteja escondendo nada sujo. Intenções. Kusanagi sugere que eles devem começar, mas ele percebe que ela está sonhando acordada. Então a chama e a chama de Yuika. A garota fica envergonhada ao ouvir seu primeiro nome, mas ele diz que está apenas tentando evitar confusão, já que a irmã dela também é chamada de Mizua. Ela fica um pouco desapontada ao ouvir a resposta dele. Ele pergunta se ela tem um nome diferente em mente que ele possa usar, mas ela concorda com Yuika. Então ele decide começar o treinamento e pede que ela cuide de... A primeira pergunta que ele faz a ela é sobre seu poder mágico. Ela acha fácil e responde que é a energia necessária para realizar magia e está disponível no corpo de todos. Ele pergunta a ela sobre encantamentos em seguida. Yuika responde confiante que é como um programa que automaticamente transforma magia em um ataque. Ele pergunta se há alguma maneira de aumentar o poder mágico de alguém, mas ela responde negativamente e acredita que isso é determinado antes do nascimento e para de aumentar após uma certa idade. Yuika sorri confiantemente e se sente orgulhosa de si mesma por ter respondido tudo perfeitamente. Ele a informa que todas as suas respostas estão erradas. Com uma expressão desapontada, ela começa a ficar com os olhos marejados e pergunta se ele está tentando chamá-la de estúpida. O protagonista realmente se sente mal e se pergunta quão tolos são os magos atuais. Ele está surpreso ao ver uma mudança tão grande em apenas 50 anos. Ele começa a explicar que o poder mágico não é encontrado apenas no corpo dela, mas também está disponível na natureza e em seus arredores. Encantamentos ou feitiços são simplesmente maneiras de apoiar adequadamente o ofício da magia. Também é possível aumentar o poder mágico intencionalmente. Ela acha difícil acreditar nas palavras dele e chama tudo de mentira, pois isso iria contra as ideias da academia. Isso derrubaria a academia de ofício mágico se tudo fosse verdade. Ele não se importa se ela acredita nas suas palavras ou não. Ele pretende ensiná-la sobre essas 3 coisas durante o treinamento. Ele ordena que ela se sente e avisa que está prestes a canalizar seu poder mágico para o corpo dela. Então ela precisa informá-lo assim que começar a sentir. Ela fica surpresa ao saber que há uma maneira de sentir o poder mágico. Ele deixa claro que ela não ficará mais forte se for impossível para ela sentir. Ele ordena que ela feche os olhos e começa a tocá-la. Ele libera seu poder mágico, mas descobre que ela ainda não consegue senti-lo. Ele solta mais poder mágico e se pergunta como ela não consegue sentir magia de tal grau. Finalmente, Yuika sente algo. Ela acha que suas costas estão esquentando. Ele a ensina sobre isso e diz que se chama percepção de poder mágico. Ela finalmente entende o que ele estava tentando dizer anteriormente. Ele ordena que ela sempre se lembre da sensação, já que é importante para ela senti-la primeiro para detectar magia. Poder. Ele explica que também está disponível na natureza, então ela precisa encontrá-lo como seu primeiro objetivo e se acostumar a sentir o poder mágico. Ela sorri confiante e garante a ele que vai dominá-lo rapidamente, já que é a nobre filha da família Mizurra. Nosso rapaz duvida que ela consiga cumprir sua promessa, já que ela nem conseguiu senti-lo quando ele despejou tanto poder mágico nela. Voltar. Ele aceita o fato de que ela talvez não seja adequada para se tornar uma maga. Passa uma semana e Yuika começa a chorar e diz ao nosso garoto que ainda não é capaz de sentir magia. Ela é uma grande decepção e desaponta o protagonista. Ele está surpreso que uma semana inteira não foi suficiente para ela aprender algo tão simples, mesmo tendo praticado tanto. Difícil, ele supõe que ela é apenas muito lenta para entender o conceito. Como eles quase não têm tempo a perder, ele decide derramar um pouco de magia nela. Novamente, ele toca suas costas e enquanto começa a liberar sua magia, ele instrui Yuika a abrir os olhos. Ela os abre com hesitação, mas fica surpresa ao finalmente conseguir ver a aura mágica em torno de seu corpo. Ela começa a sorrir ao finalmente entender o que é poder mágico. Yuika fica maravilhada com sua nova habilidade. Como ela finalmente é capaz de ver o poder mágico, ela pensa em medir o nível de poder de Kusanagi. Por algum motivo, ela mal consegue sentir algo vindo dele, o que a deixa confusa. Ele a elogia por todo o seu
esforços, mas ela chama isso de natural, já que é um gênio. Agora que ela finalmente pode usar percepção mágica, ele a informa que estão prestes a trabalhar no ajuste de seu poder mágico. Em seguida, ele explica todo o processo de como usar a quantidade apropriada de poder mágico para qualquer arte mágica. Ela precisa focar apenas na eficiência e esquecer todo o resto. Ela também precisa usar todo o seu poder mágico até o seu limite absoluto, para que a quantidade de magia que pode utilizar aumente assim que ela corretamente recupera. Ele acredita que ela pode seguir facilmente todas as suas instruções, agora que pode sentir a magia claramente. Ele está ciente de que o que está tentando ensinar a ela é completamente diferente dos fundamentos da magia, academia, mas ele não se importa se ela acredita nas suas palavras. Yuika assegura-lhe que acredita nas suas palavras, e sorri ao dizer que não duvida dele. Mas, ele fica feliz em ouvir que a opinião dela mudou. Ele decide começar a próxima etapa do treinamento deles. O protagonista pede para ela recuar um pouco e se preparar, pois estão prestes a lutar um contra o outro. Ela confirma que não se importa, pois está ansiosa para ver seus verdadeiros poderes. Yuika usa o primeiro nível da feitiçaria aquática e lança várias águas. Atacar, mas nosso garoto bloqueia todos sem esforço, o que surpreende a garota. Ela não entende como ele os bloqueou. Ele usou a barreira mágica de primeiro nível usando magia sem atributo. Ele deixa claro. Se ela não consegue nem destruir uma barreira tão fraca, não há esperança de que ela ganhe contra a irmã. Ela fica desesperada e começa a lançar balas de gelo. Ele explica que ela precisa continuar se movendo mesmo enquanto ataca, porque parar seus movimentos certamente a fará perder se estiver enfrentando um mago capaz. Ela fica frustrada e lança mais ataques, mas finalmente se cansa e desiste. Ele explica que é errado usar tanto poder mágico sem eficiência. Se ela for capaz de ajustar o poder mágico que coloca por trás de um feitiço, então finalmente será capaz de lançar ataques sem encantamentos. Kusanagi pede para ela prestar atenção e mostra como está usando magia. Ele lança uma explosão de fogo em direção a um boneco 2 vezes e também demonstra como usa magia. Ela entende que o poder mágico por trás dos ataques dela é menor comparado ao dele. Ele diz que ela está certa e explica que ela nem precisa de encantamentos para realizar qualquer magia se aprender a ajustar o poder mágico dela. Ela finalmente entende que não há motivo cantar enquanto lança um feitiço. Ele confirma isso e explica que o primeiro passo dela será aprender a encurtar sua encantação de alguma forma. Uma vez que ela aprende a ajustar a mágica, não tem razão para usar encantamentos. Ele acredita que será útil se ela conseguir encurtar suas invocações, assim não desperdiçará nenhum esforço ou poder mágico com elas. Desta forma, sua magia certamente se tornará mais forte. Ele ordena que ela se levante e lute com ele novamente. Ela acha que é muito cedo, mas ele chama isso de inútil e com uma expressão fria, ordena que ela treine como se sua vida dependesse disso. Ela fica apavorada ao ouvir isso e cai. Ele pergunta se ela está bem e deixa claro que farão isso diariamente a partir de agora. Ele percebe que ela nem está ouvindo suas palavras. Durante a noite, nosso garoto entra em Harajuku. Ele recentemente sentiu alguns monstros nesta área também e veio verificar. Mesmo que ele esteja constantemente tentando eliminar todos os monstros, por alguma razão os números continuam os mesmos. De repente, ele percebe alguém sendo atacado por um mágico. Fera. Ele não perde tempo e corre rapidamente em direção à criança. Ele consegue chegar a tempo e derrota o monstro instantaneamente sem esforço. O rapaz pergunta à criança se ela está bem. Em vez de agradecê-lo, ela começa a tirar fotos dele. Ele rapidamente deixa a área e se pergunta por que ela nem sequer mostrou gratidão e começou a tirar fotos. Ele pensa que definitivamente há algo errado com as pessoas hoje em dia. Ele decide cobrir o rosto adequadamente da próxima vez e deixa o local. No dia seguinte, o protagonista começa a treinar com Yuika novamente. Ela cai rapidamente e fica cansada. Os dias do duelo deles estão se aproximando. Ele acredita que o progresso dela até agora não é ruim, mas ela ainda não chega nem perto de Ruka em quase tudo. Não há chance de ela ter sucesso se continuar nesse ritmo até o duelo. Ele a assegura e diz que está tudo bem se ela quiser desistir agora. Ela se levanta e diz a ele que foi comparada à irmã a vida inteira. Ela foi forçada a desistir várias vezes, pois sempre falha em vencer a irmã, mas ela está determinada a continuar com a arte mágica e nunca desistir disso. Ele deixa claro que ela nunca terá sucesso assim, mas ela pede para ser mais rigoroso. Ele concorda e decide não segurar. Volta. Ela fica feliz ao ouvir isso e se prepara para lutar. Os dois continuam a treinar juntos, e ele ensina muitas coisas à garota. Quando o sol está prestes a se pôr, Yuika desmaia após a sessão de treino intensa e Kusanagi acaba carregando-a de volta. Após alguns dias de treino juntos, ele finalmente diz a Yuika que ela está pronta para lutar contra sua irmã. Ela cai no chão de alívio. Kusanagi a elogia pelo trabalho árduo e esforços. Ela começa a sorrir ao ouvir suas palavras. No dia do desafio, nosso garoto pergunta a ela se está pronta para lutar com eles. Ela responde positivamente, e quando estão prestes a entrar na academia, ambos notam uma grande multidão de pessoas. Alguns repórteres de notícias os rodeiam e confirmam se estão realmente vendo Mizuha Yuika da família nobre. Eles pedem algumas palavras sobre o duelo mágico e questionam se ela está em disputa com sua irmã. Kusanagi fica confuso. Ela explica que sua família é grande, e já que está prestes a lutar contra sua irmã, é normal que a imprensa haja assim. Ele fica surpreso ao saber que as pessoas se importam tanto com duas estudantes.
lutando. Ele supõe que é porque a família Mizura é muito importante. Todos chegam ao campo de treinamento, que está cercado por uma enorme audiência. Ele acha que é um pouco demais, mas ela explica que é raro para estudantes terem duelos. Então é mais como um evento do que um desafio. Ele fica um pouco surpreso ao saber tudo isso. Ambos são chamados ao palco. Yuika se prepara, mas de repente seu corpo começa a tremer. Ele a segura e diz para ela apenas se concentrar em trabalhar. Dura. Ela se acalma e sorri. Yuika fica determinada e avança em direção ao palco sem hesitação. Ele chama nosso rapaz de uma pessoa misteriosa e admite que suas palavras realmente tocam seu coração. Yuika e Ruka finalmente ficam frente a frente. Ruka fica surpresa ao ver que sua irmãzinha não apenas fugiu. Yuika confirma confiante. Ruka a chama de rude por acreditar que pode realmente derrotar alguém como sua irmã mais velha. Mas Yuika deixa claro que ela definitivamente vai ter sucesso. Ruka decide dar-lhe uma chance e pensa que ela definitivamente mudou muito nas últimas 2 semanas. Yuika está ciente de que sua irmã mais velha é forte. Ela percebe que a diferença entre seus poderes mágicos é extremamente grande, mas ela acredita em si mesma e sabe que vai definitivamente vencer. O início do duelo é anunciado e ambos os participantes recebem permissão para começar. Yuika não perde tempo e revela seu círculo mágico. Ela tenta encurtar sua oportunidade também. Ruka começa a atacar. Kusanagi observa a partida e entende que se mover enquanto lança feitiços mágicos é o básico de uma batalha. Ele presume que Ruka está ciente dos princípios básicos da batalha entre 2 magos pelo menos. Em comparação a ela, Yuika ficou tão nervosa que esqueceu completamente dos princípios básicos e não se moveu durante o batalha. Ela não tem mais a vantagem, mesmo que reduza seu tempo de encantamento. Ruka e Yuika se atacam com magia de água de primeiro nível. Yuika consegue se manter firme contra o ataque de sua irmã mais velha. Ela está surpresa com suas capacidades e acredita que ficou mais forte. Ruka admite que melhorou sua força em apenas 2 semanas. Yuika fica feliz em ouvir sua irmã mais velha elogiá-la. Ruka a humilha e diz para parar de rir, pois foi apenas uma comparação. Ela não está sendo elogiada. Ruka aumenta o nível de sua magia e lança um ataque mais forte desta vez. Ela usa tempestade de água de 2º nível. Yuika não consegue lidar com isso. Ela é derrubada e cai ao lado do protagonista. Ele olha para ela e sabe que ela é boa em encantamentos agora, o que aumentou suas chances de vencer. Mas a irmã mais velha dela é simplesmente forte demais para ela. Ruka o chama de cruel por não ajudá-la a se levantar, mesmo tendo-a protegido antes. Ele diz que não há necessidade de ajudá-la. Ruka não entende o que ele está tentando dizer. De repente, Yuika realmente se levanta e surpreende sua irmã. Ruka não entende como ela ainda está de pé, mesmo tendo sido atingida pelo nível 2, Blitz. Yuika deixa claro que ela definitivamente vai ganhar esta partida. Yuika não tem nada além da magia acontecendo em sua vida. Mesmo que ela acabe perdendo tudo, a magia é uma coisa da qual ela nunca vai desistir. Yuika começa a atacar novamente. Ruka começa a atacar também. Ela faz o melhor para resistir à sua irmã mais velha, determinada a não desistir, mas ela acaba caindo depois de usar demais seu poder mágico. O locutor informa a todos que a competidora Yuika usou todo o seu poder mágico, então Ruka é a vencedora deste concurso. Yuika tenta se levantar para fazer algo para vencer, mas falha. Kusanagi chama isso de uma batalha de uso de magia baseada em ajuste mágico. Ele acredita que seu amigo perdeu em termos de quantidade de poder mágico. Ruka pergunta se ele entende agora. Ela chama sua irmãzinha de sem talento e sabe que nosso garoto provavelmente pensou nisso. Também. Ele confirma que ela é completamente sem talento e muito desajeitada. Ela fez progressos muito lentos e não consegue agir adequadamente sempre que está envolvida em uma luta real. Mas ele diz a Ruka que ela é uma trabalhadora árdua e perseverante, treinando diariamente feito uma idiota. Ruka ainda está desapontada com os resultados, mas ele diz que ama pessoas trabalhadoras que não desistem, assim como Yuika. A garota começa a soluçar ao ouvir suas palavras. Ele diz a todos que Yuika é sua discípula, e que não gosta quando alguém fala mal dela de forma casual. Yuika começa a chorar descontroladamente. Ruka o chama de arrogante, e pergunta por que ele está falando tanto para alguém com 100 de poder mágico. Ele deixa claro para ela. Ele vai derrotá-la com seu poder mágico de 100. Ela acha que ele é bom apenas falando bobagens, mas decide concordar. Ruka diz que o oponente dele é outra pessoa, e Katsuragi aparece, animado por ser a sua vez. Ruka aconselha-o a terminar rapidamente, e ele assegura que não é preciso dizer 2 vezes. Katsuragi leva Yuika para fora e diz para ela descansar, mandando-a assistir de perto durante a batalha para que ela possa aprender algo. Ela entende suas palavras, de repente percebendo que a dor em seu corpo desapareceu e não há feridas em seus braços também. Quando ele entra no palco, nosso garoto admite que não pode vencer com apenas 100 de poder mágico, mesmo que tenha dito o contrário antes. Ele sabe que precisará de 100% de concentração para vencer. O protagonista decide manter seu poder mágico em 100, usando um ataque sem atributo e sem invocações. Ele não está montando uma barreira mágica dessa vez, então ele sabe que pode morrer se for atingido diretamente. Ele se sente animado, chamando a situação de emocionante. Katsuragi se prepara, desculpando-se por não estar planejando se segurar. Nosso garoto o informa que é ele quem precisa segurar. Torcer por Katsuragi, esperando que ele não use toda a sua força ou o desafiante pode se machucar seriamente. O cara ignora suas palavras e ativa sua magia de 8.000 de poder. Nosso garoto percebe isso e sabe que não é grande coisa.
mas como ele está usando apenas 100 de poder mágico hoje, há uma boa chance de que ele realmente possa ser morto. A segunda partida começa. Enquanto se encaram, Katsuragi espera que nosso garoto não guarde rancor depois que tudo acabar enquanto invoca sua magia. Círculos. Com o ataque que está prestes a lançar, ele acha que pode testar se Kusanagi realmente derrotou aqueles delinquentes. Ele desafia Kusanagi a resistir ao seu ataque de poder total. Mas, assim que está prestes a lançá-lo, algo o acerta na testa. O protagonista fica desapontado, chamando o cara de lento. A plateia fica chocada ao ver a luta terminar tão rapidamente. O locutor declara que o competidor Kusanagi venceu a luta. Ruka fica surpresa ao ver seu amigo nocauteado com apenas um golpe. Ela lembra que ele nem sequer usou encantamentos e se pergunta que tipo de truque ele usado. Kusanagi espera que ela esteja feliz agora que a luta terminou rapidamente, exatamente como ela queria. Ela fica irritada ao ouvir seu palavras. Yuika também está chocada e acha difícil acreditar que ele realmente derrotou o cara. Ruka admite que ele é forte e ele responde que é ainda mais forte do que ela também. Ela o alerta para parar de falar bobagens. Ruka libera seu poder mágico de 10.000. Kusanagi vê isso através de sua percepção mágica, e percebe que ela é mais forte do que o cara com quem ele lutou antes. O locutor informa ao público que algo inesperado está acontecendo, já que Kusanagi usou uma maneira diferente de lutar, atraindo muita atenção. A próxima luta decidirá quem é o verdadeiro vencedor. A terceira luta começa. Kusanagi usa o mesmo truque novamente, disparando balas mágicas em direção a ela. Ela contra-ataca com magia de água. Nosso rapaz só tem 100 de poder mágico, o que significa que ele não tem o suficiente para afetar Ruka, a menos que a bala mágica acerte sua testa. Ele percebe que ela já se adaptou, protegendo sua testa e não fugindo enquanto usa magia. Ruka persiste lançando ataques de água, mas mesmo depois de tudo isso, ela fica chocada ao ver o protagonista ainda de pé, impassível. Ela sabe que ele não está usando nenhuma magia, mas se pergunta como ele consegue permanecer ileso. O público também está confuso, perguntando-se como ele não está nem molhado, apesar de ser atingido várias vezes. Yuika também não tem certeza sobre a técnica que ele está usando para se proteger, sabendo que ele definitivamente fez algo. Ruka ataca novamente, mas desta vez, o garoto desvia de sua magia com uma velocidade insana. Ela finalmente descobre como ele ainda está de pé, mas fica sem palavras. Yuika percebe que um ataque mágico pode ser contrariado com outro ataque mágico. E mesmo que haja uma enorme diferença de poder, ainda há uma maneira de evitar danos. Todos sabem que essa é a única maneira de evitar ser ferida. Ruka range os dentes de frustração, sabendo que suas técnicas de nível 2 têm velocidades e massas diferentes, tornando quase impossível que alguém permaneça ileso diante delas. Ela se pergunta por que o protagonista está ali sem temor diante de feitiços tão fortes. Kusanagi sabe que ela provavelmente está pensando em tudo isso. Ele acredita que é fácil desviar de ataques mágicos se você puder percebê-los e detectá-los claramente. Mas isso requer muita coragem. Ruka fica séria e usa um feitiço de terceiro nível chamado Azura Splash. O público fica preocupado, sabendo que será desastroso se Kusanagi for atingido. Ruka está cansada, mas está confiante de que Kusanagi não conseguirá desviar deste ataque. Do nada, ela é atingida por uma bala mágica e cai no chão. Ela não entende como ele ainda está de pé. Ela questiona qual método ele usou para desviar dos ataques dela. Ele explica que usou uma técnica de drenagem mágica que consome a magia. Ele simplesmente atravessou o centro usando a drenagem. Ruka fica sem palavras a princípio, depois começa a rir, admitindo a sua derrota. O locutor anuncia que Kusanagi Minato venceu a partida. Yuika corre para o palco perguntando se eles estão bem. Nosso garoto a assegura de que estão bem, sorrindo ao dizer que venceu. Ela sorri de volta, ficando muito feliz. Ruka decide manter sua promessa e dá a eles sua palavra, permitindo que façam o que quiserem. Kusanagi está feliz por tudo ter acabado bem. Ele notou que os ferimentos de Yuika anteriormente não eram tão profundos, adivinhando que Ruka provavelmente estava se segurando na luta. Ruka fica embaraçada, tentando dar uma desculpa. Ele aponta o quanto Yuika ficou mais forte em apenas 2 semanas. Ele acredita que Ruka provavelmente percebeu isso também, e pensa que não há razão para ela ser tão super protetora. Yuika fala de forma determinada, garantindo a ambos que ficará mais forte para que sua irmã não precise mais se preocupar com ela. Ruka sorri, finalmente começando a acreditar na sua irmãzinha. Kusanagi se sente feliz vendo as 2 irmãs se darem bem. Mas de repente ele sente uma pressão imensa e percebe que isso é uma magia normal. O céu fica vermelho, e o protagonista se pergunta se a calamidade está acontecendo novamente. Tadano e sua gangue tentam encontrar algo dentro da bolsa de Kusanagi. Eles perderam muitas pessoas depois que ele provou seu poder no duelo. Seus capangas dizem que ele só tem livros didáticos na bolsa. Tadano chama nosso rapaz de diligente e fica frustrado. Ele tem certeza de que Kusanagi está escondendo algo. Caso contrário, é impossível para um lixo como ele usar feitiços tão poderosos. Um dos capangas olha pela janela e fica apavorado. Tadano se pergunta se ele encontrou algo e se aproxima. Todos notam o céu vermelho e se perguntam o que está acontecendo na Terra. Um deles acha que é a calamidade, mas Tadano não acredita que seja realmente a calamidade. No campo de treinamento, nosso garoto fica preocupado ao olhar para o vermelho. Céu. Ele se pergunta por que consegue sentir uma magia tão forte e anormal do nada. Ele supõe que possa ser a calamidade. Todos ficam preocupados e o público começa a entrar em pânico.
Todos eles questionam o que está acontecendo. Um deles não acredita que a calamidade esteja realmente acontecendo aqui. Kusanagi fica com medo, pois não entende por que uma calamidade está acontecendo de repente. Inesperado. Ele se pergunta se está relacionado ao que ele sentiu em Shinjuku. Ele se lembra de que a primeira calamidade também ocorreu em Shinjuku. Nosso menino não sabe se é apenas uma coincidência ou se há algo importante por trás. Os portais se abrem e bestas mágicas começam a surgir. Os estudantes ficam apavorados e começam a gritar, mas o professor ordena que se acalmem e tenta levar todos para um local seguro. Kusanagi não perde tempo e dispara várias balas mágicas para matar os monstros. Ele usa magia para fazer um anúncio. Nosso garoto ordena que todos se acalmem. Ele explica que monstros fracos vão aparecer, já que é apenas o começo da calamidade, então não precisam se preocupar. Ele os assegura de que tudo ficará bem, desde que usem a cabeça e sigam instruções. Ele instrui-os a correrem em direção ao ginásio e a se moverem apenas em grupos, já que é perigoso se mover sozinho. Ele pede a Ruka e aos outros para evacuarem também. O professor pergunta o que ele planeja fazer. Nosso garoto explica que quer salvar as pessoas que ainda estão dentro da escola. É difícil. O professor não acha seguro ele ir sozinho. Ele chama o garoto de imprudente e tenta detê-lo, mas Katsuragi concorda em ir com nosso protagonista para que ele não tenha que resolver tudo sozinho. O professor está preocupado, mas ele lembra o professor do que Kusanagi pode fazer. Ele não tem escolha a não ser dar-lhes permissão. O professor aconselha-os a não forçar nada e a manterem-se seguros. Katsuragi está confiante de que não vai morrer, mas tenta confirmar isso com nosso garoto. Kusanagi ignora e informa Yuika que vai embora agora. Ela olha preocupada para ele e aconselha-o a ficar seguro. Katsuragi começa a correr e diz ao seu júnior que vai primeiro. Sua velocidade insana permite-lhe cobrir 100 metros em apenas 10 segundos. Ele pergunta ao protagonista se ele pode manter. Kusanagi tira seus círculos mágicos e começa a avançar com uma velocidade insana, chocando o veterano. Ele deixa claro que é ele quem vai na frente. Katsuragi admite que ele tem uma velocidade louca, mas apenas velocidade é inútil. Ele decide observar nosso protagonista de perto para ver que tipo de poder ele está escondendo. Ele quer salvar a todos enquanto aprende mais sobre Kusanagi. Nosso garoto detecta 58 usuários de magia dentro da escola usando a habilidade de percepção. Ele presume que pode haver alguém sem poder mágico. Se o que ele está pensando for verdade, ele decide verificar a escola inteira e salvar tais estudantes. Alguns estudantes são atacados por magia. Feras. Ele entra na sala de aula pela janela a tempo e usa suas balas mágicas para derrotar todos os monstros sem muito esforço. As alunas ficam surpresas. Um monstro tenta se aproximar do protagonista por trás, mas ele o mata facilmente sem ser perturbado. Katsuragi o alcança e pergunta se ele está bem. Kusanagi espera poder ajudar todos a evacuarem sem problemas e sai. Katsuragi tenta impedi-lo, pois é muito perigoso ir sozinho, mas falha. O protagonista é simplesmente rápido demais para acompanhar. Katsuragi supõe que estava sendo um fardo, mas admite que não é muito útil, então provavelmente é verdade. Ele ainda não consegue acreditar que o garoto derrotou uma besta mágica sem nenhum esforço. Katsuragi questiona quem ele realmente é. Kusanagi corre pelos corredores da escola, procurando por mais estudantes. Mesmo que ele seja capaz de matar todos os monstros de uma vez com suas balas mágicas, ele precisa matá-los um a um, já que está dentro de uma escola e há a chance de acabar machucando um estudante na processo. Ele não tem outra escolha senão perseguir os monstros ele mesmo e atacá-los com magia de baixo nível, para não machucar os estudantes no processo. Ele entra em uma sala de aula e derrota mais bestas mágicas para salvar os alunos que estão lutando por suas vidas. Depois de derrotar todas elas, os alunos mostram sua gratidão. Ele já está ciente de que não tem tempo para ajudar pessoalmente todos a evacuarem e corre em direção ao ginásio 1. Um por um. Em outro lugar, Katsuragi salva alguns estudantes e assegura-lhes que ele cuidará do monstro enquanto eles evacuam. Um dos estudantes aponta para o céu por algum motivo. Ele pergunta o que está errado e de repente nota alguns estudantes lentamente descendo enquanto estão dentro de uma bolha. Ele se pergunta o que o protagonista está tentando fazer e questiona quem ele é. Nosso rapaz enviou os estudantes em direção a Katsuragi através de bolhas mágicas porque acredita que o cara é bom em cuidar dos outros. Então Bem, ele de repente sente algo. Uma estudante começa a tremer de medo ao ser encurralada por um enorme monstro. Ela começa a chorar e grita o mais alto que pode por ajuda. Uma enorme bala mágica destrói a fera instantaneamente. Ela se lembra que é a mesma que viu antes quando foi salva da última vez. Kusanagi aparece e pergunta se ela está ferida. Ela descobre que ele é quem a salvou 2 vezes. Kusanagi revela que ela está certa. Ela então pergunta se ele também estava por trás do que aconteceu durante a aula prática. A garota acredita que esta é a 2ª vez que ele a salva. Nosso garoto confirma que o que ela está dizendo realmente aconteceu. A garota começa a chorar de alívio ao finalmente ter a chance de mostrar sua gratidão. Ela agradece a ele por salvar sua vida 2 vezes. Ele não se importa e acha que não é nada de especial. Ela fica sem palavras. Katsuragi finalmente a alcança, mas parece completamente sem fôlego. Ele pergunta quem ele precisa salvar a seguir. Kusanagi ordena que a garota siga e fique com o cara, já que ele vai embora agora. Ela tenta pará-lo, mas ele ignora suas palavras e vai embora. Ela fica um pouco preocupada enquanto Katsuragi se pergunta o que ele está olhando. Nosso rapaz sabe que ainda há muitas pessoas dentro do prédio que ele precisa ajudar.
salvar. Então ele não tem tempo para esperar a polícia aparecer. Ele sabe que precisa se apressar e salvar todos o mais rápido possível. No gabinete do primeiro-ministro, o primeiro-ministro descobre que a Academia de Magia Kamui está sob ataque da calamidade. Seus homens não entendem por que isso está acontecendo novamente. Todos sabem que a última calamidade ocorreu há 50 anos, desde então nada de ruim aconteceu. Eles pedem ao primeiro-ministro para rapidamente formar um plano, enquanto assumem que seu país pode estar amaldiçoado. Ele informa que tanto a divisão de contramedidas contra bestas quanto o departamento de polícia, junto com os nobres mágicos, estão todos sendo contatados. As forças de autodefesa do Japão também começaram seus preparativos para a calamidade. Seus homens lembram que eles só têm forças de autodefesa que se especializam em controlar desastres. Eles não têm magos reais que possam realmente enfrentar os monstros. Ele esclarece que já sabe tudo de Isto era de se esperar, já que as pessoas têm vivido uma vida fácil e pacífica sem enfrentar calamidades há algum tempo. Elas usaram quase todas as suas despesas militares na defesa nacional de assuntos internacionais, então eles não têm outra escolha a não ser deixar todas as feras e demônios para a polícia e os magos nobres. Ele fica frustrado ao saber que o mesmo desastre de 50 anos atrás está acontecendo novamente, mas desta vez eles nem têm Ichigami Minato ao seu lado. Em outro lugar, enquanto dirige, a garota pergunta ao seu superior se a calamidade realmente está acontecendo novamente. Ele confirma e acredita que é definitivamente a calamidade. Ela fica preocupada e começa a ficar ansiosa. Mesmo tendo estado seguros nos últimos 50 anos, ela está chocada ao saber que a paz foi apenas temporária. O rapaz diz para ela não se preocupar, já que é o trabalho deles, de qualquer forma. Ele é Shido Shugou do Departamento de Polícia Metropolitana. A garota fica determinada a fazer o seu melhor também. Ela é a Sargento Sonata Karin da polícia. Departamento. Os repórteres chegam à Academia Mágica usando um helicóptero. Um deles cobre tudo e informa ao público que a calamidade está acontecendo na Academia Mágica. Ele conta a todos sobre a situação e compartilha que monstros estão constantemente surgindo, e o céu também ficou completamente vermelho. Uma repórter revela que as bestas mágicas começaram a aparecer do nada, então os alunos estão todos atualmente abrigados no ginásio. O professor orienta os alunos e acredita que não é tão difícil se protegerem, já que estão apenas enfrentando bestas mágicas. Eles devem ser capazes de derrotar os monstros através de uma formação adequada. Trabalho em equipe. O mundo assiste ao noticiário. Algumas crianças assistem também e de repente se lembram que a academia é muito perto de onde vivem. Ambos decidem fugir o mais rápido possível. Do lado de fora, as pessoas começam a entrar em pânico e correr para salvar suas vidas. Dois homens assistem a tudo à distância e percebem que as coisas estão ficando realmente horrível. O público que assiste aos canais de notícias fica preocupado. Nosso garoto percebe o grande número de monstros surgindo. Ele se lembra que a segunda etapa está prestes a começar e agora monstros mais fortes vão começar a aparecer. À medida que avançam pelas etapas, as coisas vão se tornar ainda mais difícil. Não adianta derrotá-los, pois as bestas continuarão aparecendo sem parar. Enquanto não derrotar o monstro-chefe, a besta mágica continuará aparecendo. Ele sabe que o chefe só vai se revelar na fase final, então precisa manter a calma até lá. Ele começa a ficar irritado, mas continua salvando mais pessoas. Ele resgata 20 pessoas e usa suas bolhas mágicas novamente para deixá-las flutuar em direção à segurança. Ele está tendo dificuldade em encontrar os estudantes, já que estão espalhados por toda parte. Ele decide passar para a próxima fase. Em algum lugar dentro de uma sala de aula aleatória, Tadano dispara persistentemente sua magia de fogo, mas desiste ao descobrir que seus ataques não têm efeito e ele está sem poder mágico. Enquanto o soldado demônio está parado na frente deles, todo o grupo começa a chorar e se pergunta como tiveram azar duas vezes. Os capangas de Tadano lembram-no de que avisaram o cara sobre isso antes. O valentão fica frustrado ao lembrar que nosso garoto pode derrotar um monstro com apenas um golpe. Ele não entende porque não pode fazer o mesmo. O protagonista aparece e diz que é porque ele é um lixo fraco. Tadano abre os olhos e vê um ataque mágico matando o soldado demônio sem esforço. Ele fica confuso, mas vê Kusanagi entrar na sala de aula. Nosso garoto começa a sair. Tadano admite frustrado o que aconteceu. Novamente, ele acabou sendo salvo por Kusanagi uma segunda vez. Ele pede ao garoto para parar e pergunta por que foi salvo novamente, mesmo sendo extremamente irritante e sempre agindo como um pedaço de lixo. O protagonista diz a ele que não há razão real por trás disso. Ele apenas decidiu salvá-los porque tem o poder de fazê-lo. Tadano fica confuso ao ouvir suas palavras. O valentão começa a se sentir inferior e tenta insultar o protagonista. Ele chama o cara de covarde que nem consegue usar magia direito. Tadano não entende como ele ficou tão poderoso do nada. Kusanagi revela seu segredo e diz que o verdadeiro Kusanagi na verdade morreu em um acidente de carro. Ele renasceu? Tadano não encontra a lógica por trás disso e questiona como alguém pode ficar ainda mais forte à beira da morte. Ele esperava ser um grande mago, mas perdeu para um lixo como Kusanagi. Nosso garoto o chama de lixo fraco, já que pessoas fortes não oprimem os fracos. E mesmo os fracos não oprimem as pessoas que são mais fracas que eles. Ele aponta as falhas de Tadano e acha que ele é apenas um lixo consumido por um senso de superioridade que foi suficiente para enganá-lo a pensar que ele é realmente algo. Kusanagi deixa claro para o cara. Um lixo fraco como ele não consegue nem imaginar enfrentar nosso garoto em uma luta agora e ganhar. Tadano finalmente aceita e se ajoelha.
Ele admite que estava tentando fugir da realidade de que seus poderes não cresceram muito desde o ensino fundamental. Ele tentou descontar toda a sua frustração nas pessoas que são mais fracas que ele, mas no fim ele foi salvo por alguém como Kusanagi, que se supunha ser um fraco lixo. Ele simplesmente não conseguia aceitar a verdade. Ele admite na frente de seus capangas que todos foram salvos por Kusanagi, e o valentão começa a chorar sem parar. Enquanto isso, os protagonistas derrotam os monstros na sala de aula. Um soldado demônio entra no prédio para matá-lo. Ele dispara sua bala mágica, mas o monstro forte facilmente a desvia, então o garoto não tem escolha, a não ser liberar sua poderosa magia de fogo. Ele o derrota sem esforço, mas percebe que os soldados demônios estão aumentando rapidamente em número, então é possível que o chefe apareça em breve também. Ele assegura aos estudantes assustados que não se preocupem, pois já cuidou de tudo. Em outro lugar, Katsuragi fica com raiva e questiona por que nosso garoto está colocando tanto trabalho em cima dele. Ele usa sua magia de fogo para derrotar algumas bestas mágicas enquanto protege os estudantes. Ele assegura à aluna que pare de se preocupar e o siga, pois ele protegeria todos com tudo o que ele tem. Os estudantes se acalmam ao ouvir suas palavras e começam a torcer por ele. Ele olha para o exército de bestas e se pergunta como deve proteger os estudantes contra tudo isso. Kusanagi aparece do nada e oferece sua ajuda. Katsuragi implora para ele não aparecer assim novamente, pois assustou o rapaz. Nosso garoto instrui-o a deixar o lugar assim que ele cuidar de todos os monstros. Mas Katsuragi está preocupado. Ele acredita que derrotar um exército tão grande de monstros é quase impossível, então é melhor se eles apenas mudarem seus rota. O protagonista usa sua magia sem atributo e mata todos os monstros, incluindo os soldados demoníacos, instantaneamente e com pouco esforço. Todos ficam sem palavras, mas ele lembra Katsuragi de guiar os estudantes para fora dessa confusão e começar seguindo. Katsuragi entende suas palavras e ordena que todos o sigam. Os alunos observam as balas mágicas enquanto correm. Katsuragi sorri ansiosamente ao perceber quão forte o protagonista realmente é. Assim que todos saem, nosso garoto decide entrar novamente na escola e procurar mais alunos que estejam em perigo. Em algum lugar, o professor motiva os estudantes a continuarem e não desistirem, para que possam continuar a repelir os monstros. Yuika começa a se sentir cansada, mas Ruka aparece por trás e aconselha-se a entrar e descansar, já que será um peso se não puder lutar. Yuika garante que continuará lutando com determinação, pois não tem tempo para descansar. Katsuragi finalmente chega ao ginásio com os alunos resgatados. O professor elogia-o e ordena que ele leve todos para dentro. Katsuragi pergunta sobre a situação. Ruka, decepcionada, diz que eles estão mal segurando suas no chão. Yuika pergunta preocupada sobre Kusanagi, mas o cara assegura que nosso garoto ainda está vivo e bem. Ela fica aliviada e começa a sorrir. Katsuragi admite que Kusanagi é incrível e tem muita força. Ele acredita que eles podem superar a calamidade com ele ao seu lado. Yuika concorda com ele, pois também pensa o mesmo. De repente, o chão começa a tremer. Todos os estudantes ficam apavorados e o professor rapidamente diz a todos para evacuarem. Um grande exército de monstros fortes aparece da fumaça. Katsuragi nota os soldados demônios entre eles enquanto... Bem, ele admite que não há chance deles fazerem algo, já que o exército de bestas é grande demais, então precisam fugir rapidamente. Os monstros fortes do segundo estágio começam a perseguir os estudantes. Yuika tenta correr para um lugar seguro, mas quase é comida por uma besta mágica. Alguém mata o monstro e salva Yuika. É o departamento de polícia. Shidou rapidamente ordena que seus homens eliminem as bestas, e a polícia faz tudo o que pode para proteger os civis. Os estudantes respiram aliviados ao ver a polícia, pensando que estão finalmente seguros. Shidou assegura que não precisam mais se preocupar, pois a polícia está presente. Ele ordena que sigam as instruções e evacuem cuidadosamente o... escola, mas Yuika avança, dizendo a ele que os estudantes estão prontos para lutar também. Shidou repete suas palavras, mas Yuika esclarece que eles não são civis. Ruka se junta a ela e acrescenta que são magos. Shidou entende suas palavras e solicita reforços. Ele ordena que comecem a atacar pela retaguarda. Ele admite que estão com poucos números, por isso realmente precisam da ajuda dos magos. Ele está frustrada, desejando que a polícia não fosse tão inútil. Sanada usa sua magia de cura para ajudar os feridos. Estudantes. O protagonista percebe que a polícia finalmente chegou e decide deixar tudo com eles. Ele está surpreso ao ver a polícia chegar antes das tropas de autodefesa. É loucura pensar que o país não tem planos ou precauções para um desastre em nível nacional. Ele pensa que isso é uma boa lição para as pessoas que dão a paz como garantida, mas ele decide continuar em frente para ajudar a salvar os restantes. Estudantes. A repórter anuncia que a polícia chegou, mas os monstros estão se multiplicando mais rápido do que nunca. Ela se pergunta se a polícia pode lidar com a calamidade e espera que os nobres magos apareçam para resolver a situação. Alguns estudantes assistindo às notícias ficam animados com a ideia de ver os nobres em ação. Um casal de idosos lembra que pagaram todos os seus impostos, então os nobres magos deveriam lidar com isso? A repórter espera que cheguem em breve. Dentro de uma mansão, um nobre diz ao mordomo para ignorar a calamidade. Ele é Fukajin, o chefe da casa Fuka, um mago nobre. O mordomo pergunta novamente para ter
ter certeza, e Fuka insiste que é apenas uma calamidade de pequena escala. A polícia deve ser capaz de lidar com isso. O mordomo pergunta para onde Fuka está indo, e o nobre mago decide ir dormir. O mordomo lhe deseja uma noite tranquila. De volta à escola, Shidou percebe que a situação está saindo do controle. Ele pergunta a um de seus homens se eles podem lidar com as bestas mágicas na entrada, mas a resposta é não. Há simplesmente muitos deles. Shidou vê o número de feras crescendo e se pergunta se eles podem salvar os civis a tempo. As tropas de autodefesa deveriam cuidar da retaguarda, mas ainda não chegaram. Não há escolha a não ser contatar os magos nobres, mas é estranho. Ele não consegue contato com eles. Eles deveriam ser os responsáveis por isso, mas são inúteis. Enquanto os estudantes ajudam a polícia a combater os monstros, Shidou relembra tudo o que aprendeu sobre calamidades. Ele se pergunta se as pessoas de 50 anos atrás lidaram com isso do mesmo jeito. Ele espera que o chefe não apareça. De repente, o número de monstros aumenta, e um enorme feixe de luz roxa enche a área. Um capitão demônio aparece causando pânico em todos. Shidou não consegue acreditar. É um capitão demônio, seus Liz. Ruka se lembra de que o Capitão Demônio é uma fera rara que raramente aparece nesta era. Apenas nobres magos podem derrotá-lo. Yuika percebe que eles precisam de uma magia mais forte do que nível 5, e ela começa a entrar em pânico, chorando porque não há ninguém que possa conjurar uma magia de nível tão alto. O Capitão Demônio libera seu poder e invoca múltiplas magias. Círculos. Yuika fica paralisada de terror. Ruka intervém, usando toda a sua força para desviar o ataque, mas seu poder não é suficiente. Ela se lança na frente de Yuika como um escudo. O ataque do Capitão Demônio a acerta em cheio, mas ela consegue proteger Yuika. A garota mais nova assiste horrorizada enquanto sua irmã é ferida. Os estudantes fogem enquanto Yuika fica para trás, tentando desesperadamente salvar Ruka. Shidou e seus homens estão impotentes contra os monstros, chamando para ajudar. Katsuragi usa tudo o que tem, mas o Capitão Demônio não se move. A polícia admite que não pode salvar ninguém e desiste aceitando seu destino. Yuika continua a gritar por ajuda, chamando o nome do protagonista. Enquanto o Capitão Demônio se aproxima, alguém manifesta sua irritação. Finalmente, o protagonista chega, pedindo desculpas por estar tarde. Ele se sente mal por ter feito a garota esperar. Yuika fala pra ele sobre a irmã com uma expressão preocupada, mas ele a tranquiliza e diz que ela apenas desmaiou. Ele rapidamente cura suas feridas e range os dentes de frustração ao observar os danos que os monstros causaram. Ele assegura a garota para não se preocupar, pois está prestes a limpar toda a bagunça. Ela deposita sua confiança nele. De repente, múltiplos círculos mágicos aparecem e todos os estudantes feridos começam a ser curados. Yuika observa as feridas da sua irmã mais velha desaparecendo e fica espantada ao ver os estudantes feridos acordando. Sanada percebe a magia enquanto cura as pessoas. Ela fica surpresa ao ver magia sagrada de terceiro nível e admite que até ela não consegue usá-la. Ela se pergunta quem está por trás disso. Sanada encontra seu colega mais velho e pergunta se ele está bem. O rapaz a assegura de que não está ferido, acabou de ficar sem poder mágico. Ela questiona o que está acontecendo. Shidou também não entende, mas acredita que devem se concentrar em proteger os civis. Sanada começa a chorar e tenta impedi-lo, dizendo que é imprudente demais. Mas ele está determinado a lutar, sabendo que se não o fizer, todos vão perder suas vidas. Sanada o impede novamente e diz que não há chance de vencerem, já que todos já estão mortos. Ela aponta que a polícia já foi derrotada. Como as tropas de defesa e os nobres mágicos ainda não estão aqui, ele tem que admitir que não há mais nada que possam fazer. À medida que o Capitão Demônio avança, o repórter de notícias descobre que todo o departamento de polícia estava prestes a fazer. Ela fica desesperada e pensa que estão prestes a morrer. Os estudantes assistindo às notícias chamam os nobres de completamente inúteis e esperam que não morram. As pessoas assistem às notícias atentamente e descobrem que não há ninguém que possa derrotar o Capitão Demônio. O protagonista se aproxima do Capitão Demônio sozinho. Sanada o nota e se pergunta se ele tem um desejo de morte. Shidou tenta avisá-lo, mas nosso garoto ignora suas palavras. Kusanagi está aqui para impedir o monstro de fazer o que quer que seja. O Capitão Demônio expressa de forma aterrorizante seu desejo de matar e destruir. Todos ficam com medo, e alguns estudantes quase mijam nas calças. Shidou e Sanada não conseguem se mover por causa do medo e da pressão, mas o garoto permanece impassível. Ele lança um ataque e diz ao monstro para calar a boca. O Capitão Demônio começa a gritar de raiva, e todos os monstros o seguem enquanto ele puxa enormes círculos mágicos e começa a atacar o protagonista. Ele se lembra de ter dado tudo de si na última vez que enfrentou a calamidade. Nosso garoto sabe que todos ao seu redor morrerão se ele fizer isso de novo. Então ele decide se conter para evitar envolver as pessoas. Os ataques dos monstros o atingem fortemente. Shidou acredita que ele foi morto, mas quando os ataques quase alcançam os estudantes, nosso garoto puxa seus escudos e dispara múltiplas balas mágicas para repelir o exército de monstros. Shidou fica chocado e se pergunta quem ele é. O repórter descobre que um estudante está lutando contra os monstros. Sozinhos, ela decide se aproximar, já que eles não conseguem ver o rosto dele. A câmera explode de repente. Yuika sorri ao perceber que o protagonista estava fazendo o possível para não revelar sua identidade. Ela acredita que ele pode se dedicar completamente sem distrações agora. Enquanto o garoto dispara balas mágicas persistentemente, os alunos finalmente veem esperança e começam a torcer por seu vitória. Algumas bestas mágicas se aproximam sorrateiramente por trás e quase atacam os estudantes, mas Shidou as mata e decide apoiar Kusanagi por trás, pois é a única coisa que podem fazer agora. Nosso garoto sorri ao ver o trabalhador
Polícia. Ele os elogia e admite que não são tão ruins quanto pensava. Ele continua disparando as balas mágicas. O Capitão Demônio grita e invoca múltiplos círculos mágicos. Ele começa a dar tudo de si e invoca magia de 6º nível, surpreendendo Shidou. Ele acha que estão condenados, já que sua magia forte é comparável a nobres e não resta mais esperança para eles. O Capitão Demônio usa chamas de dragão de 6º nível e o lugar inteiro é engolido por chamas. Todos tentam se salvar enquanto um enorme tornado de fogo lentamente consome todo o lugar. Shidou tenta proteger seu parceiro, Sanada, mas os estudantes tornam-se sem esperança, aceitando que todos estão prestes a morrer. Sanada pede ajuda a Deus, esperando que pelo menos os estudantes possam sobreviver. Shidou duvida que qualquer estudante, por mais forte que seja, possa derrotar o Capitão Demônio. Ele não acredita que Kusanagi tenha alguma chance. Yuika, no entanto, deposita toda a sua fé no protagonista. Ela acredita nele com cada célula do seu corpo, convencida de que ele pode vencer. Enquanto o grande ataque se dirige a ele, Kusanagi percebe que é lento. Ele percebe que é porque o Capitão Demônio está forçando a usar magia de 6º nível. Ele admite que não há como enfrentá-lo com apenas magia de 2º nível. Assim, apesar do seu desejo de não se destacar, ele decide usar mais poder. Kusanagi invoca 4 círculos mágicos e começa a usar o atributo Água. Yuika sorri e começa a torcer por ele. A água se transforma em uma enorme serpente, e Shidou fica maravilhado, perguntando-se se isso é magia de síntese. Os ataques de água e fogo se chocam com Kusanagi, começando a dominar o Capitão Demônio, mas o Capitão Demônio se recusa a recuar, empurrando mais forte, gritando seu desejo de matar e destruir a raça humana. A magia do fogo se intensifica, mas Kusanagi coloca um pouco mais de poder, e após alguma luta, o Capitão Demônio percebe que está prestes a morrer. O monstro questiona como foi derrotado por uma simples criança. Kusanagi responde calmamente que é por causa da falta de treinamento do Capitão Demônio. Ele esperava uma luta melhor, mas fica decepcionado ao descobrir que era mais fraca do que esperava. O céu finalmente volta ao normal. Kusanagi sorri, aliviado que a calamidade terminou agora que derrotou o chefe final. Os estudantes estão em choque, achando difícil acreditar que Kusanagi derrotou o demônio. Capitão, todos se levantam e começam a celebrar. Até mesmo o repórter e o cameraman se juntam, finalmente sentindo-se seguros. Sanada conforta uma estudante, assegurando-a de que agora é seguro, pois a calamidade acabou. Shidou olha fixamente para Kusanagi, chamando isso de impossível. Ele não entende como um estudante poderia parar a calamidade. Sozinho, ele duvida que até mesmo os nobres pudessem ter derrotado o Capitão Demônio com magia de 6º nível, e se pergunta quem Kusanagi realmente é. Suas pernas fraquejam por sobrecarga. Kusanagi encontra Yuika e diz a ela que ele terminou com tudo. Ela sorri e diz que sempre acreditou nele, agradecendo a ele. Isso traz um sorriso ao seu rosto. De repente, os estudantes o cercam, elogiando-o pelo que fez. Todos mostram sua gratidão, mas Kusanagi, irritado, pede para que se afastem. Ele se arrepende de se destacar assim, como em sua vida passada, e espera não ter que viver uma vida irritante daqui em diante. Yuika percebe o quão irritado ele parece. O anúncio: Vem, a calamidade na Academia de Magia Kamui foi interrompida. A academia se recusa a compartilhar detalhes sobre o garoto que derrotou o monstro-chefe sozinho. Não foram reportadas baixas, embora várias pessoas tenham sido feridos. Os colegas de classe de Kusanagi mostram-lhe as notícias. Ele fica irritado, mas eles acham que é natural que ele apareça como o poderoso salvador. Kusanagi é promovido para a classe S também, e seus antigos colegas se sentem mal, percebendo que não podem falar com ele da mesma forma. Mas algumas alunas perguntam sobre o segredo por trás de sua força, assumindo que ele pode ter herdado o sangue de um grande mago nobre. Um aluno da classe S observa como Kusanagi parece irritado com toda a atenção. Ele duvida que um aluno tão forte realmente exista. Os colegas de Kusanagi o defendem, confirmando que ele realmente derrotou o Capitão Demônio sozinho. O aluno da classe S permanece não convencido, pensando que sou estranho, não importa de que jeito você olhe. Kusanagi aproveita a oportunidade para sair da aula, sentindo-se aliviado ao sair. Yuika o encontra e pergunta se ele está tendo dificuldades, sorrindo de maneira travessa. Ele não quer ser provocado, mas ela continua falando. Ela acha que isso é natural, já que ele é o poderoso salvador que protegeu todo escola. Kusanagi se lembra de que Yuika também foi promovida para a classe S, resultado de seus esforços durante a calamidade, mas ela não parece muito feliz com isso. Quando ele pergunta, ela garante que está feliz, mas é porque há outra pessoa na classe S. De repente, Kusanagi se lembra de Ruka e pergunta se ela está melhor. Yuika responde positivamente e aponta que elas têm conversado mais do que antes. Kusanagi acha que é uma coisa boa, e Yuika também se sente feliz com isso. Ela agradece a ele por tudo, expressando sua gratidão. Do nada, Kusanagi dá um leve tapinha em sua cabeça, fazendo-a ficar envergonhada e perguntar o que houve. Ele esclarece que não quer que ela fique agradecendo a ele repetidamente. Uma vez é suficiente. Yuika começa a sorrir. Em uma conferência, um homem termina sua teleconferência com outros países. Eles sabem que obter apoio para a próxima calamidade será difícil, já que estão sobrecarregados com medidas e planos.
Um deles menciona as notícias sobre o estudante derrotando o monstro-chefe. Os outros explicam que foi uma situação estranha, e até o departamento de polícia estava completamente derrota. Eles presumem que pode ser um mal-entendido e esperam que outras nações também sejam céticas. O homem ordena que seus homens tragam de volta os magos nobres para se prepararem para a próxima calamidade. No telhado da escola, Ruka e Katsuragi encontram Kusanagi e Yuika. Todos se encaram por um momento, então Ruka expressa seu desejo de perguntar algo a Kusanagi. Ela quer que ele a faça sua discípula. Alguns dias depois, Ruka se senta com sua irmã e começa a conversar. Ela se lembra que a calamidade foi parada pelo protagonista. Sua irmã confirma isso, e a lembra que Kusanagi foi quem derrotou o Capitão Demônio, usando magia de síntese de 4 níveis para isso. Ruka fica surpresa ao ouvir. Isso, ela se lembra de que nem mesmo magos de alto nível são capazes de usar tal poder. Yuika garante que está dizendo a verdade, e Ruka confia nas palavras de sua irmãzinha, decidindo acreditar nisso enquanto começa, sorrindo. Yuika se pergunta por que sua irmã mais velha acha que ela não conta mentiras. Ruka se lembra que Yuika sempre foi uma criança direta, ainda obediente, nunca mente, gentil, mas também trabalhadora. Ela finalmente aceita que sua irmã mais nova não é sem talento e admite que foi ela quem estava sendo teimosa. Yuika percebe que sua irmã está apenas preocupada com ela, levanta-se com determinação e assegura à irmã mais velha que vai se tornar muito forte e deixá-la tranquila para que não precise se preocupar com isso por enquanto. Ruka ouve atentamente sua irmã e percebe o quanto ela tem crescido. Yuika ouve seu elogio e começa a sorrir sem parar. Ruka está ciente de que nenhum estudante se aproxima de Kusanagi e suspeita que até mesmo seu pai possa ser mais fraco do que ele. Ela pede a ajuda de Yuika, sabendo que se apenas seguir o fluxo, no máximo se tornará uma maga de classe alta. Portanto, ela definitivamente precisa da ajuda de Kusanagi para realmente ficar mais forte. Enquanto isso, no presente, Ruka se desculpa por todos os... grosseria. Ela está realmente arrependida por menosprezá-los. Ela já está ciente de como sua solicitação é absurda e egoísta. Mas ela quer engolir o orgulho e ser direta. Ruka espera que ele possa torná-la sua discípula. Nosso rapaz concorda, o que a surpreende. Ele confirma que está disposto a torná-la uma discípula, mas ela não entende por que ele está sendo tão gentil. Ele a chama de esquisita por fazer um pedido e depois agir dessa maneira. Ela sabe que ele está certo, mas não entende por que ele ainda está sendo tão... boas, especialmente depois de ela ter feito coisas horríveis pra ele. Ele deixa claro que já aceitou seu pedido de desculpas e já a perdoou. Então é isso, ela fica sem palavras. Katsuragi aproveita a oportunidade para fazer o mesmo pedido. O protagonista concorda, já que não é realmente tão difícil ensinar duas pessoas, e o rapaz fica feliz ao ouvir isso. Yuika diz à irmã mais velha que o amigo dela é realmente muito gentil. Katsuragi também o chama de misterioso. Mais tarde naquele dia, o protagonista é chamado para a sala de conferências. Shidou se apresenta como membro do Departamento de Polícia Metropolitana da Divisão de Contramedidas contra Bestas. Sanada também se apresenta. Ambos inclinam a cabeça e mostram gratidão, admitindo que sem a assistência dele, tanto os civis quanto seus companheiros de equipe teriam sido mortos instantaneamente. Kusanagi se pergunta se precisam de mais alguma coisa, e assegura-lhes que parem de agradecê-lo, pois já estão mostrando gratidão há um tempo. Agora, ele acredita que já é suficiente. Shidou informa que a investigação já terminou, mas há algo que chamou sua atenção. Kusanagi se pergunta o que é. Shidou compartilha que soube que nosso garoto adquiriu seus poderes de mago após se envolver em algum tipo de acidente de trânsito. Seus colegas de classe e as pessoas ao seu redor estão dizendo a mesma coisa, mas um aluno até disse que o protagonista se tornou uma pessoa completamente nova após o acidente de carro. Kusanagi permanece em silêncio e ouve a investigação. Shidou descobriu que a personalidade dele mudou completamente, e do nada, seu poder mágico também se tornou extremamente forte. Tão forte que ele foi capaz de derrotar facilmente um capitão demônio. Yuika pede para ele parar e questiona o que ele está tentando dizer. Shidou decide mudar a pergunta e pergunta se ele sabe algo sobre alguém chamado Mago Negro. Nosso garoto não reconhece o nome, mas o cara lhe mostra um vídeo e explica que o Mago Negro é alguém que derrotou bestas mágicas e limpou a área enquanto protegia pessoas. Ele mantém o rosto escondido e só aparece à noite. Shidou está surpreso por ele não ter assistido a um vídeo tão famoso. O protagonista entende o que estão tentando dizer. Yuika intervém e questiona por que ele está contando tudo isso para Kusanagi. Shidou responde com um sorriso, dizendo que ambos são parecidos, não só na idade, mas também no tamanho e na altura. Shidou aprendeu que o Mago Negro é um indivíduo forte e capaz. Ele duvida que qualquer estudante da sua idade seja capaz de tal feitos. A outra coisa estranha é que o Mago Negro começou suas atividades na mesma época em que nosso garoto recebeu alta do hospital. Já que é completamente ilegal usar magia na cidade sem uma permissão ou qualificação real, se um estudante for pego usando-a, então a academia terá que lidar com a maior parte disso. Mas já que tem recebido tanta atenção pública recentemente, não restou escolha para a polícia, então eles tiveram que se envolver e agir. Shidou deixa claro que apenas a expulsão não será
Bastante, mas se o protagonista confessar, estão dispostos a fazer-lhe um favor e amenizar a sua punição. Então ele precisa responder com cuidado. Shido pergunta mais uma vez se ele é o Mago Negro. Kusanagi responde negativamente sem nenhuma expressão no rosto. Shido parece aliviado e sorri, feliz por saber que nosso garoto não é o Mago Negro. O cara agradece por tudo e decide sair por enquanto. Ao sair da sala, Shido fica surpreso que nosso garoto não mostrou nenhuma expressão. Ele elogia sua coragem de mentir tão abertamente se ele realmente for o Mago Negro. Ele admite que Kusanagi não é nada parecido com um estudante normal e acredita que ele está escondendo algo. Sanada já sabe que Kusanagi é o Mago Negro desde que suas vozes são semelhantes. Ela se pergunta se suas intenções eram puramente salvar pessoas naquela noite. Sanada decide manter sua identidade oculta, embora saiba que isso possa ser considerado uma falha para um policial. Ela acredita que o protagonista é uma pessoa gentil. Shido decide fazer o melhor para revelar a identidade do Mago Negro, enquanto Sanada pensa em mantê-la oculta e ajudar o cara da melhor forma possível. Depois de um tempo, a professora da turma S apresenta Mizuho Yuika e Kusanagi Minato para toda a classe. Ela espera que os outros alunos possam se dar bem com eles. Os estudantes começam a perguntar se ele realmente é quem derrotou o Capitão Demônio. As garotas perguntam a Yuika como ela se sente sendo uma maga nobre. A professora aconselha todos a se sentarem, pois a aula está prestes a começar. Ela está surpresa ao ver como ambos os novos alunos são famosos. Kusanagi teve que responder a perguntas o dia todo, e ele se sente horrível. Ele se lembra de que essa é a razão pela qual estava tentando manter sua identidade escondida. Ele ouve alguém chamá-lo por trás. Nosso garoto olha para trás e encontra a garota que ele salvou anteriormente parada na sua frente. Ela espera que ele não se importe de dar a ela um pouco de seu tempo. Quando o garoto se vê novamente no telhado, ele se pergunta se é algum tipo de norma sempre ir ao topo sempre que você tem que falar sobre algo. Yuika o segue e observa o que está acontecendo de trás de uma parede. Ela esperava conseguir um treino privado e se pergunta por que ele está no telhado. Ela se sente um pouco com ciúmes ao vê-lo sozinho com uma garota e tenta ver o que estão tentando fazer. A garota pergunta se ele ainda se lembra dela, mas nosso garoto diz que não. Ela o lembra que ele é quem a salvou durante a calamidade e ele finalmente se lembra de quem ela é. A garota recorda que estava prestes a morrer por causa das bestas mágicas na aula de combate, mas então alguém usou sua magia e a salvou. Ela acredita que a pessoa por trás daquele ataque mágico foi também Kusanagi. Ele se lembra disso e ela começa a agradecer por ele ter salvado sua vida. Ele não se importa e diz que fez apenas o que pôde. A garota começa a corar e o chama de legal. Yuika faz o melhor para escutar o que estão dizendo, mas mal consegue ouvir alguma coisa. A garota revela seus sentimentos e diz que está apaixonada pelo nosso garoto. Ela espera que ele saia num encontro chocada com a confissão de seus sentimentos. O protagonista mal parece surpreso. Ela sabe que não tem muitas qualidades positivas, mas assegura a ele que dará o seu melhor. Portanto, espera que ele possa torná-la sua namorada. Kusanagi sorri e agradece a garota pela confissão. Ela começa a sorrir, mas ele continua falando e diz que desculpa. O sorriso dela desaparece instantaneamente. Ele educadamente diz a ela que não tem tempo para começar a namorar ninguém, já que precisa fazer algo muito importante. Ela entende seu raciocínio e tenta sorrir novamente. Ela está contente por ele ter sido direto com ela e decide desistir dele agora. A garota sai do terraço com lágrimas nos olhos. Kusanagi aconselha Yuika a parar de se esconder e apenas sair. Ela é pega e sai com um sorriso constrangido. Ela pensou que tinha escondido seu mana bem desta vez e se pergunta como ele percebeu. Ele chama o controle de mana dela de horrível e informa que está literalmente se espalhando por toda parte. Esta é a segunda vez que ele a pega espiando assim. Ele se pergunta se ela tem um fetiche de espiar. Bem pessoal, esse é o fim do vídeo. Se gostou, comente para a próxima parte, se inscreva no canal e deixe o like. Obrigado por assistir e até a próxima.